pessoal. Boa noite. Essa turma grande aí presente hoje, nessa fria noite de Porto Alegre. Boa noite também, a gente tem que lembrar que a gente está sendo assistido online agora, né? O pessoal de todo o estado, gente de todo o Brasil. Então, boa noite de casa também. Deve estar lá no meio da minha família olhando aqui junto, né? A gente não está acostumado com essa. E parte da tecnologia também, o pessoal então vai ficar disponível, o pessoal olhar no futuro também. Então, né? Gente de todo o tempo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Daniel Campos, sou aqui pertinho de Novo Hamburgo, 40 km de Porto Alegre. É uma cidade de pequeno, médio porte, eu digo, né? 250 mil habitantes. Então, também para nossa surpresa, né, tem IDH acima da média do estado e do país. Então, todo esse contexto que eu digo que nossa apresentação é sobre consultoria para empresas de pequeno e médio porte, né? Quando a gente estuda na academia, às vezes a gente estuda teorias que funcionam para as empresas grandes e como ficam as pequenas, né? E esse contexto de pequeno e médio é muito abrangente. A gente conhece empresas grandes que a gente também consegue servir com certas ferramentas. Então, é um assunto muito rico, que eu sou apaixonado e que eu espero que vocês saiam daqui também apaixonados, alguma pulguinha atrás da orelha, outra. Né? A apresentação ela foi feita para essa noite, então pode ser que sejam necessários ajustes, né? Eu conto com a contribuição de vocês sabem que uma palestra não remunerada financeiramente, então quando a gente vem se expor aqui, e online também, a gente espera feedback principalmente, né? Então o pessoal contribua, isso aqui é assim, isso aqui é assado, aqui a gente pode ter uma parceria. Então a gente fecha muito negócio depois de palestras, de encontros, né? Às vezes entre colegas que estão sentados juntos, a gente às vezes encaixa alguém no emprego, como a gente atende muitos clientes na região e fora, inclusive fora do estado hoje, enfim, então muitas oportunidades, a gente sempre encaixando. Então, nesse sentido que eu digo que essa palestra, ela é sobre pessoas primeiramente, né? Eu vou contar a história aqui minha, eu sou uma pessoa, mas dos relacionamentos que eu tenho, né, das pessoas, da empresa de onde eu vim, dos amigos que eu tenho dentro da classe contábil que são muitos. É uma palestra também sobre experiências, porque eu não sou velho, eu não sou jovem, mas eu me exponho bastante, né? Eu gosto de me movimentar, de sair da casinha, de me desafiar, de fazer aquilo que dá aquele frio na barriga da gente, né? Então, sim, é uma história, é experiências nessa apresentação e sobre livros. Eu sou um comedor de livros, né? Há 2 anos atrás, eu recebi um prêmio de uma editora porque naquele ano eu tenho lido 100 livros. Que, claro, não recomendo para ninguém, é um exagero, né? Naquele ano foi atípico e serviu para o meu aprendizado também. Mas eu leio muito, gosto, adoro, sempre lendo de tudo, coisa técnica e não técnico, e às vezes então vai acabar surgindo coisas de livros aqui, e não fiquem surpresos, tá? Então essa é a minha primeira família aqui, meus pais, meu pai está aqui hoje, esse senhor que estava na porta cumprimentando o pessoal, gentilmente, então fico muito feliz com a presença dele. E essa é a minha família, minha segunda família, minha mãe e minha irmã também trabalhamos juntos, minha mãe é advogada. Família de contadores, então vocês imaginam, né, quando a gente era muito, muito pequeno ainda, a gente saía da escola, o pai e a mãe começaram o negócio sem muitas condições, então a gente ia para o escritório, passava o dia no escritório, né. No momento que a gente teve a mesinha ali, a gente fazia rabisco, fazia tema, e foi assumindo trabalhos no escritório desde cedo, né. Então, ida ao banco, nossa, eu adorava fazer, levar documentos para clientes, adorava fazer, né. Tinha, na época a gente preenchia dados, então eram momentos diferentes, muito preenchimento manual, passava para mim fazer, eu sempre. Então, na minha cidade, a minha empresa, se vocês verem no slide anterior, é Campal Serviços Contábeis, né? Aqui a gente tem o site, meu e-mail, que deixo sempre aberto para quem quiser nos contatar. Mas na minha cidade, muita gente me conhece, ou, né, nos contatos que a gente tem fora também, muita gente me conhece como Daniel Campal. Então, associa meu nome com a empresa. Então, de tanto, a empresa fez 32 anos, 32 anos agora, então a empresa tem quase 40 colaboradores e da onde eu vim e onde eu quero ficar o resto da minha vida. Sou apaixonado por esse negócio, por essa empresa, pelo que a gente faz, pelo trabalho que a gente produz lá. Também cabe comentar, né, que eu sou delegado do Conselho Regional de Contabilidade, na nossa região de Novo Hamburgo. Então a gente tem são 104 delegacias no estado e a de Novo Hamburgo é uma das maiores. A gente tem uma sede própria, uma secretária que fica na nossa delegacia, e esses são os colegas, né, delegados de todo o estado, conselheiros e alguns funcionários nessa foto também. E há 4 anos eu sou delegado,
E eu sou muito grato ao conselho sempre, né? Muito do que a gente vai falar aqui hoje também são histórias que eu ouvi dos colegas delegados, dos colegas conselheiros. Então, quem não participa dos conselhos, das associações de classe, está perdendo, né? A gente tem uma parceria muito rica com esses colegas. Muitos negócios também já fiz aí com colegas. Muitas, às vezes, a gente vinha discutindo há pouco tempo o desenvolvimento de sistemas conjuntos, indicação de cliente, é uma coisa que você atender, você atende para mim, faz... Então, a gente tem uma construção muito rica. Essa foto foi tirada na Convenção Gaúcha de Contabilidade, que aconteceu semana passada em Bento. Eu preciso fazer um elogio do conselho, porque foi o melhor evento de classe que eu já fui. Isso aqui do nosso estado, né, comparado com o restante do Brasil, é talvez o maior e melhor evento. Então é um destaque, um orgulho para a nossa classe. E com o tema, né, transformação, disrupção. Então, a gente passou 3 dias discutindo isso, né? Como que a tecnologia está impactando a profissão contábil, como que a gente pode agregar a tecnologia, como que a gente deve se posicionar. Então, foi muito rico, né? É um evento que tu está lá o dia inteiro no congresso. Hoje a gente tem, o congresso tem 4, 5 palestras e painéis acontecendo ao mesmo tempo. Então, é diferente na época, antigamente, a gente fala, esse palestra não quero olhar, então o que eu vou fazer nessa hora? Nós estávamos comentando antes, hoje a gente consegue escolher, vamos fazer esse painel, vamos nessa. E nos corredores a gente encontra muitos colegas, né? Pensar que a gente tem 40 mil profissionais da área contábil no estado registrados no conselho, 2 mil inscritos, é menos de 5%. Então, esses 4, 5% que estão lá estão trocando. Então, eu recomendo muito quem não tem contato com o conselho regional e com as associações de classe da cidade que participem, porque vale muito a pena. A gente tem grupos de WhatsApp com esses colegas, então a gente troca às vezes dúvidas. Hoje tinha situações muito pertinentes no grupo dos delegados, por exemplo. Então, um colega daqui vai ajudar um colega lá de Erechim, de Bagé, enfim, né, do estado inteiro. Uma frase que eu gosto, né, nesses próximos anos, a única constante nas empresas é o fator mudança. A única coisa constante é a mudança nas empresas. Então, é tudo muito dinâmico e nos assusta. Os profissionais, eu visito como delegado, eu visito muito o escritório. E eu vejo o profissional da área contábil muito assustado com tudo isso, né? Só que a gente vai ver para frente que isso acontece há muito tempo, né? A gente está assustado e o contador ele se modifica há muitos anos e ele está se adaptando, ele está se ajustando, ele está em transformação. Então uma coisa que eu digo para os colegas, né, o contador não pode ser o bichinho da goiaba, ele tem que sair da casinha, porque muitos contadores são as pessoas mais interessantes que eu conheço, né? Porque têm experiência, têm conhecimento, estão atuando na área. Então sair da casinha e desabrochar para os colegas, né, que ainda não desabrocharam, mas que dentro da área contábil eu tenho grandes amigos, pessoas que eu admiro muito, grandes profissionais. Então é uma área muito rica, a gente tem muito que aprender com os colegas, né? Inclusive aqui exponho muito que hoje muitos aqui sejam da área da contabilidade, muitos com mais experiência que eu podiam estar aqui conversando com vocês, né? Eu sou um de vocês, um profissional que veio aqui se colocar e falar um pouquinho das experiências. Então, é um evento recomendo muito. Alguns dos livros que eu utilizei, né, para a gente não, daqui a pouco, ficar sem citar fontes, mas são livros que eu li agora recentemente. Como eu leio bastante, mas principalmente hoje o Manual da Consultoria Empresarial e a Vida do Consultor são bastante citados. Alguns outros livros aí que a gente teve contato há pouco tempo que podem ter influenciado na apresentação, que cito também, né, que é bom a gente citar as nossas fontes sempre. Essas fotos são da minha formatura, né? Como vinha desde pequeno trabalhando na área contábil, naturalmente o caminho foi fazer um curso de contabilidade, de ciências contábeis. É puxado para a gente fazer, né? Sair de casa, pega ônibus, enfrenta tempo, faz trabalho, muitos gastos, muito suado. E nesse inteirinho a gente trabalhando na área, né? Fazendo registros fiscais, registros contábeis. Então, como eu comentei antes, fui office boy no nosso escritório, fazia entrega durante muito tempo, fui o secretário, quem atendia o telefone, trabalhei no setor fiscal, trabalhei no setor contábil, então passei por todas as áreas, foi muito rico para mim. E nesse momento, quando tu pega o canudo da faculdade, né, a gente tem essa impressão de linha de chegada, que é onde terminou, né, agora eu sou contador, né, agora eu vou assinar os balanços, agora. Então eu tinha grandes projetos também nessa fase, né? Cogitamos juntos de fazer uma expansão, uma filial de Santa Catarina do nosso escritório, e entre outras áreas, assim, talvez expandindo dentro do estado, e que eu assumiria, que eu faria essa frente, né? Que tu sai muita energia para isso.
E eu lembro que na época eu sentia uma necessidade muito grande na parte de consultoria empresarial. Eu via que os processos da contabilidade eram muito burocráticos. Isso que a gente comenta hoje, né, de o que eu faço, o robô pode fazer, e é o que eu sentia na época, né, um preenchimento de nota, aquilo ali, tudo coisa manual, que eu aprendi na faculdade, então aquele estudo da grande empresa, dos demonstrativos, o Balance Scorecard, que era muito comentado na nossa época, mas na realidade, no dia a dia das empresas, a gente não enxergava muito daquilo, né? Então era algo que me frustrava um pouco. Então, nesse momento, a gente resolveu abrir um negócio na área de consultoria empresarial. Então, eu um funcionário muito antigo do escritório, que está com a gente desde o início e até hoje, né, nosso sócio. Hoje a gente abriu uma empresa de consultoria empresarial, vamos se aventurar nessa área. Em paralelo a isso, eu comecei a cursar o MBA em Finanças e Controladoria aqui nesse prédio, por curiosidade. Isso há 12 anos, então para mim traz boas lembranças estar aqui hoje com vocês e frequentar esses corredores novamente. Então, na época, comecei um curso de MBA em Finanças e Controladoria aqui, enquanto na prática eu me atirava na área de consultoria empresarial, que no início não tem tanto glamour como o nome, né? Consultoria empresarial, quando começa no novo mercado, obviamente a gente estava aberto para todo mundo, né? Então, pegamos situações de muito sacrifício e também de muito aprendizado, como tudo na vida, né? Na época, a gente voltou quase no tempo do escambo, porque alguns clientes nos pagavam por seus produtos, né? Lembro atendia uma padaria durante muito tempo, nossa, nunca comi tanto pão e doce na minha vida. Depois a gente atendeu uma indústria de biscoitos da região, e eu estava sempre com caixas e caixas de biscoito, né? Então, na época, claro que até hoje, mas as empresas, quando procuram uma consultoria, às vezes é porque estão numa situação crítica. E a gente quer ajudar tanto, de tal forma, que, claro, a gente se sujeita a tudo. Então, foram períodos de muito aprendizado. Mas, vamos voltar um pouquinho mais no tempo, né? Eu gosto de dizer que o contador talvez seja o primeiro profissional que a gente tem registro, desde que se tem conhecimento de negócios, né? Mas sim, também a consultoria, né? Aqui foto de tempos primórdios, né? Dados dos primatas, eu fico imaginando situações de a maneira de afiar a ferramenta, ou a maneira de curtir uma carne. Sempre que alguém podia contribuir com o outro, esse conhecimento era muito rico, né? Imagina na época, saber como curar um ferimento, por exemplo, isso era uma coisa que não tinha preço. Então, quem tinha esse conhecimento, passava adiante, era compensado. E começou o escambo e essa situação toda. Então, a consultoria, dizem que é outra, a primeira profissão, a mais antiga é outra, né? O pessoal fala, mas consultoria a gente pode dizer que é a primeira profissão, né? A primeira profissão a seguir, a se formar. A primeira empresa que se tem notícia de oficialização foi em 1886, hoje quanto tempo, né? Nos Estados Unidos. Era um negócio de consultoria muito mais voltado para a área técnica de indústria. Então, era consultoria empresarial em partes, né? Eles tentaram realizar uma convenção naquele ano e não teve presença porque o pessoal não achava que tinha que melhorar. Então, era tão primata aí essa questão de negociações, né? É que a gente tem uma foto do rei com seus conselheiros, de alguma forma eles são consultores também, né? Eles exercem esse papel de consultor. Então, o consultor nada mais é isso que isso, né? É um conselheiro. Como toda a nossa civilização, né, os momentos difíceis, a Grande Depressão, as guerras, né, trouxeram um avanço nessa parte, não se exigiu mais do ser humano. As fábricas de armas tinham que produzir, tinham que trabalhar. Então, naquele período, a parte de consultoria se desenvolveu muito. E, claro, né, o tal do capitalismo. Então, com esse avanço dos americanos, dos Estados Unidos, né, a competitividade das empresas começou a florescer. E quem tinha um controle um pouquinho, né, refinado da sua produção, do seu preço, um conhecimento menor que fosse, imagina a vantagem naquela época. Hoje a gente tem mais clareza, mais informação, mas quando não se existia nada, qualquer coisinha era diferencial. Então ali aconteceu um boom das empresas de consultoria. E essas crescimento daquela época em diante, né, hoje a gente pode dizer que os principais tipos de empresas de consultoria são, né, as empresas não têm uma barreira de entrada, né, então praticamente qualquer um pode ser consultor, é uma carreira bastante abrangente, então pode ser uma carreira solo, que geralmente é o que a gente recomenda, né,
Mas existem sim associações, cooperativas que juntam consultores de diversas áreas, que se auxiliam, né? Existem empresas, as maiores, que na verdade não são muitas, que têm profissionais ali dentro, acabam terceirizando essa parte, mas a gente vai ver que isso não é o mais interessante. Diferente da auditoria, que ela é muito padronizada, a parte de consultoria não é tanto. Então, é um trabalho mais, no geral, são equipes que a gente vê no mundo, aplicação de até 4 membros. Então, é uma das curiosidades, né? E aqui que a gente comenta dos portes das empresas, né? Empresas de pequeno e médio porte que a gente vê com frequência, mas empresas grandes também, que a gente tem muita aplicação, muita vivência, também são realidade da consultoria empresarial que a gente aplica. E claro, as empresas gigantes, às vezes, tu perde a personalização do chefe, do Big Boss, né? Então, quando tu não tem esse contato, tem um monte de acionista, aí a consultoria deixa de dar razão de existir. Vocês vão ver adiante também isso. Então, as empresas gigantes, a gente perde um pouquinho disso, desse alcance. E eu recomendo muito essa carreira de consultoria, né? Primeiramente, por esses aspectos, né? Quem busca autoconhecimento, crescimento principalmente, ela sempre vai agregar, né? A gente está sempre aprendendo. O mundo não muda, a gente vê tudo muito rápido, tecnologia chegando, então o consultor tem que estar na frente de tudo também, né? A gente tem um boom hoje de autoajuda, que a gente fala, então todo mundo quer se conhecer, todo mundo quer trabalhar, quer crescer, quer ser melhor, e nas empresas não é diferente, né? A concorrência cada vez mais acirrada. A consultoria é o autoconhecimento do negócio, né? É ajudar o empresário a se conhecer e a crescer. Então ela é muito desafiadora, por isso, trazer também elementos de criatividade do consultor, né? Se ele vai fazer um feijãozinho com arroz, ele é padronizado, ele perde ser feito solo. Então ele tem que ser criativo, ele tem que enxergar fora da caixa. Então, por tudo isso, é uma profissão, é um trabalho muito rico. Claro que a gente tem que falar da parte comercial também. 400 bilhões de dólares no mercado estimado. Então, é um mercado que está, na minha visão, engatinhando, né? Eu tenho 12 anos apenas de consultoria, mas também sou uma criança nessa área e vejo que é um mercado que tem muita abrangência, muito crescimento. Especialmente no nosso país, que durante muito tempo a gente não teve registros contábeis fidedignos, né? Hoje, com uma atuação mais forte na compliance e tendo uma exigência fiscal mais forte, as empresas têm demonstrativos que demonstram, às vezes, claramente o que está acontecendo no negócio, né? E se não tem, se acontece alguma divergência, o contador hoje também está preparado. Nós, já desde muito tempo, isso também a consultoria nos traz, que consegue enriquecer o trabalho do escritório. Então, a empresa que não tem um demonstrativo contábil, que era das primeiras dificuldades. Quando a gente começou com consultoria, chegava no cliente, vamos ver teus números, então. Não tem número, o número diverge da realidade. Eu tive uma vez uma situação que eu indiquei lá na época, a pessoa optou por fazer os registros dela no papel, e era um pequeno comércio. Eu sugeri, então, tu passa todo dia, né, entradas e saídas do teu negócio. A gente vai voltar a se falar no próximo sábado, porque, claro, a gente faz esse atendimento de mais semana, de noite, não tinha tempo, né? Então, mas tu pode me mandando durante a semana, só me passa ali como é que ficou o seu saldo de caixa todo dia para a gente ir acompanhando. E a pessoa, eu sei que ela estava bem endividada, ela começou o negócio, ela começou a empresa, o armário estava pago em 10 vezes, não sei quanto, a cadeira estava paga. Então, tudo financiado, então a gente tinha que ter um fluxo positivo ali para começar. E fui auxiliar ela nesse sentido. Ela foi me mandando os 2, 3 dias, mas o negócio está super bem, né? O fluxo de caixa está enorme, está sempre sobrando dinheiro. E no sábado, quando a gente voltou a sentar, ela somava entradas e saídas vezes de. Então, por isso que ela estava com um fluxo de caixa muito alto. Uma parte básica, né, do registro da informação. Quando a gente não tem o registro, a gente não tem conhecimento, a gente não sabe onde a gente está. Ela está precisando. Então, foi uma das grandes dificuldades que eu senti nesse início, principalmente, né? E, claro, até hoje a gente sente. E quem trabalha com consultoria geralmente tem um parceiro contador, que eu confio que esse cara vai ter os registros contábeis corretos, né? Então, mesmo que a empresa às vezes tenha uma movimentação diferente, tem uma coisa que não entra na contabilidade fiscal, a gente tem que ter uma contabilidade gerencial para casar, para servir o gestor. E aqui eu coloco, né, é o campo do contador. O contador, na minha visão, claro, qualquer um pode ser consultor de empresa, mas o contador estuda muito para isso, né, numa área muito específica. Então eu vejo que é nosso nicho, é nosso mercado, e a gente tem que abraçar isso, né? A consultoria tem que ser nossa. Considero que tem algumas premissas na área de consultoria, né? O consultor, quando ele vai prestar um atendimento, ele não pode ter controle da situação, senão ele não é consultor. Ele é um gestor, é um gerente executivo, por exemplo. Ele não pode ter controle da situação, ele tem
que ser realmente um conselheiro. É muito importante que ele seja um agente externo, né? Uma consultoria interna, o cara que é contratado na empresa, às vezes ele perde um pouco da autonomia, ele está muito ali no dia a dia. Em alguns casos dá para casar a atuação dos dois, mas eu gosto de focar na consultoria empresarial do agente externo, é uma pessoa que vem para fazer a diferença com o olhar de fora. E tem a missão de sempre melhorar processos, gestão e pessoas. Tem que bater nesses 3 pontos. Ele entra no negócio sempre pensando em melhorar isso. Outro ponto que eu acho fundamental é poder falar sem medo, né? Na prática, a gente vai vendo situações. Tu vai atender uma consultoria, a gente não pode já dizer, né? Pô, a resposta eu sei que está aqui dentro, está dentro do teu negócio. Então, quando a gente começa a conversar com as pessoas, elas nos trazem feedback muito ricos, né? E às vezes, só alguém falar para o gestor o que está acontecendo, às vezes a equipe toda está com aquele mesmo sentimento e alguém precisa falar para o gestor. Então, o consultor vai ter muito essa função de casar, de negociar, de levar informação. Ele tem que poder falar assim mesmo, né? Se eu sou contratado, eu vou chegar para o gestor, às vezes vou dar um toque para ele que ele vai, não, esse cara não pode trabalhar comigo como consultor, não. Eu sou parceiro do cara, eu vou falar o que tem que falar, eu vou ser franco e às vezes a gente vai ter que desagradar, né? Consultoria que a gente pode oferecer de pacote ou artesanal. De pacote são essas mais fechadas, mais prontas, um sistema mais pronto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar essa consultoria que eu chamo de artesanal, né? Que eu vou fazer para cada cliente. Uma figura de barro que eu vou construir junto com o cliente, então ela é artesanal, ela é específica para ele. Ela pode ser, a consultoria sim, ela pode ser especializada, né? Tem muita gente que trabalhou por anos, né, em empresas, por exemplo, de couro, o cara sabe tudo de couro, ele pode fazer uma consultoria específica sobre couro, né, uma consultoria mais técnica, mais voltada, então ela pode sim ser específica sobre algum assunto, algum conhecimento voltado para situações de empresa, para nicho, ou alguma parte específica das empresas, um cara mais voltado para consultoria de cursos, mais para a parte de consultoria mercadológica, mais para, enfim, a gente vai ver depois as principais doenças das empresas, a gente pode se especializar ou pode ser mais generalista. Eu falo hoje que existe a consultoria online também, né, o e-consulting. Então, como a gente tem a tecnologia do nosso lado, imagina a gente está falando agora aqui para a gente de todo o estado, talvez para a gente de todo o Brasil. Oxalá a gente de todo mundo, né? No nosso escritório a gente sabe, a gente atende outros estados, outros países e às vezes o cara está lá dormindo, a gente está aqui terminando uma tarefa para ele para mandar em outro idioma. Então isso quebrou barreiras, né? Eu digo que a gente não tem concorrente no escritório do lado, é porque não tem concorrente. A gente hoje a gente estava atendendo um cliente, eu estava vendo um negócio em Florianópolis, por exemplo, né? Mandando demonstrativos hoje para uma outra empresa na Itália. Então, o meu concorrente é quem está na minha cidade, nem sempre, né? A gente consegue abrir, quando a gente abre a cabeça também, né? Nós somos concorrentes, somos todos colegas. Quando a gente se ajuda, a classe fica mais forte, a gente consegue entregar um trabalho melhor, e o contador fica mais reconhecido, o consultor fica mais reconhecido, né? O que a gente tem que fazer é caçar os pangarés para os trabalhos mal feitos, né? Que comprometem o nome da nossa área, mas quem é colega, quem está buscando melhoria, a gente tem que sempre tentar se ajudar. Então, quem pensa em entrar na área de consultoria, a primeira ação seria quando eu procuro um contador, né? Porque eu jamais vou aconselhar que alguém trabalhe com qualquer coisa que vai ser remunerado se não vai seguir corretamente a tributação, né? Então, tem que estar regularizado, tem que procurar abrir uma empresa, constituir uma empresa. Eu cito aqui a possibilidade de MEI, mas é difícil enquadrar uma empresa, um negócio de consultoria MEI, né? Ele não é uma atividade permitida, mas se a pessoa conseguir deixar uma atividade similar, é uma forma de estar regularizado, mas ele vai discutir com o seu contador a forma de tributação, presença simples nacional, lucro presumido, a forma de sociedade. Então tem que procurar um contador, né? Além disso, os fluxos, as entradas e saídas de dinheiro, então a gente tem que ter demonstrativos, né? Então tem que ter uma contabilidade, eu tenho que ter meus números, se eu trabalho com consultoria, eu tenho que conhecer o meu negócio, né? Eu sempre digo, ferramenta de qualquer gestor é o fluxo de caixa e são os demonstrativos contábeis. Eu, como gestor de uma consultoria, mesmo que seja sozinho ou trabalhando, eu tenho que ter isso. Tenho que ter a separação do que é a empresa e o que é o meu, né? Eu não posso misturar os dois bolsos. Então, na contabilidade a gente faz isso com os clientes, na consultoria não pode ser diferente. Eu tenho que começar o negócio, eu tenho que pensar em tudo isso. Como o negócio, se eu vou trabalhar sozinho, eu posso concorrer com as empresas gigantescas e tem poucas barreiras de entrada, se a gente for pensar. Né? Não é um negócio que vou montar uma indústria hoje, quase 100 mil, 200, 300, 1 milhão, para começar o negócio. Na consultoria não, né? Eu construo uma empresa, eu boto um site e começo a oferecer meu serviço. Eu sou bom nisso, vou começar a montar um nome, uma referência. Então ele não tem barreiras de entrada e a gente tem que ser inteligente a utilizar isso, né?
É o fato de eu contratar um agente terceirizado que trabalha sozinho pelo dinamismo que isso traz. Aquele cara pode me aconselhar, pode estar do meu lado, sem mexer toda a equipe. A gente fechou o negócio agora aqui no corredor, o cara pode começar a trabalhar junto, né? Me dá conselho, me dá, olha, estou numa situação assim, eu preciso de ajuda. Então é um negócio que eu acho muito ágil, sem barreira de entrada. O que a pessoa tem que aprender, sim, é botar a mão na massa e terceirizar, né? Se eu preciso fazer lá, eu quero fazer um trabalho bonito, eu quero fazer um demonstrativo com uma capa, eu quero desenvolver um logo. Gente, hoje isso, eu não preciso ter um funcionário para isso. Né? Eu não preciso ter uma equipe lá, publicidade, propaganda, cara, isso não faz para mim. Hoje a gente entra na internet, tem terceirizados no mundo inteiro. Posso pagar em dólares, às vezes muito baratinho. Um cara lá na Índia que vai fazer um logo, uma animação para mim, que eu no outro dia estava na minha capa do meu negócio ali. Então a gente tem que aprender a usar isso, né? Terceirizar algumas coisas. Funcionário fixo, uma empresa de consultoria, olha, a Bíblia do contador, a Bíblia da consultoria que a gente viu no início aí do Alan Weiss, ele é muito contrário a isso, né? De eu ter uma equipe, uma grande equipe. Ele só defende a ideia de a gente ter equipe, se a gente tiver a ideia de formar uma empresa, sim, mas com padrões, para pensar em venda futura. Se não, ele diz que a melhor coisa é tu trabalhar sozinho, tu vai estar aprendendo, tu vai estar desenvolvendo e sempre possível terceirizar. Mesmo as parcerias têm que ser bem estudadas, né? As parcerias têm que ser boas para as duas partes. Vamos atender um cliente juntos, tá, mas por que eu vou atender com ele, né? Ele só vai, por exemplo, prestar um auxílio técnico, então eu vou terceirizar. O contrato é bem pontual, não é parceria, não vamos dividir o prêmio. É terceirizar. Então o Alan é bem firme nesse sentido, né? No nosso caso, como a gente já tem empresa de contabilidade, então nosso pessoal trabalha junto na parte de consultoria, mas como são trabalhos que a gente pega menos, porque é um trabalho que nos demanda muito, que nos exige muita atenção, muito artesanal, mas o pessoal consegue sim, às vezes, nos fornecer informações, tem colaborações de colegas, né? Nossa equipe a gente tem advogado, ele pode dar um ponto de vista, pode fazer uma análise bem específica, a gente tem pessoa especialista na área trabalhista, ele pode olhar os seus empregados, o que está acontecendo diferente, por que está dando tantas horas extras. Então, nesse sentido, estar colado no escritório contábil ajuda muito, mas não no exercício da consultoria, né? Eu trago alguns pontos que eu considero valores básicos do consultor. Eu acho que, como qualquer profissão, né, e como qualquer negócio, a ética é a primeira parte. Na parte de consultoria, a gente vai ser o psicólogo da empresa, né, o médico da empresa, a gente vai saber de detalhes muito íntimos. Às vezes a gente vai conhecer a fórmula do produto melhor que o cara, melhor que o gestor. Eu vou ter estudos dessa parte, se eu quiser replicar, se eu quiser fazer qualquer coisa. Então a gente tem que ter muita ética, muito. Então, a primeira coisa é sigilo, né? Jamais a gente vai vender uma informação, jamais a gente vai comentar com outras pessoas. Eu não vou trazer aqui números de clientes nossos para, no mínimo, eu teria uma autorização, eu teria alguma coisa cobrindo o nome. Então, esse sigilo, assim que a gente constrói um nome, uma reputação, né? A gente demora muito para construir, mas a gente tem que ter muita ética, muita seriedade. Então, meu pai se chama Daniel Campos, que é o mesmo nome que eu tenho. Então, quando eu ando na rua, eu levo todos esses anos, né? 50 anos quase de história. Então, eu acho que isso é com todo mundo hoje. Né? Hoje na internet, eu recebo currículos, todos os dias, uns 10 currículos. Eu pego o nome da pessoa, boto na internet, eu já sei quem é a pessoa, né? Se tem um processo, como é que tá, às vezes a gente consegue pesquisar no Serasa, no SPC. Hoje é tudo muito próximo, né? Então, se perdeu a pessoalidade, a ética não é mais importante. Pelo contrário, hoje é mais importante do que nunca. Hoje a janela de vidro, né? Hoje a gente sabe tudo das pessoas. Então, mais do que nunca, a ética é fundamental. A integridade, a reputação, a gente teve no escritório antigamente, principalmente, de concorrentes pedindo, fica a informação do fulano. E eu lembro de participar de reuniões assim, meu pai sempre foi muito rígido com esse tipo de situação, mas não, então a porta da rua é serventia em casa, né? Mandou o cliente embora já, porque insistia sutilmente em querer informação de concorrente. E é assim que a gente cresce e tem confiança. E as situações de ética, que envolvem ética, geralmente são com a justificativa de que é pelo bem da empresa, né? De sonegar, de fazer alguma coisa que vá contra a compliance. As pessoas geralmente estão agindo com boas intenções, mas a ética a gente tem que sempre primar. Aqui a gente comenta também evasão e elisão fiscal, né? A diferença de ter um planejamento tributário e de sonegar diretamente, então também ter muito cuidado quando a gente apresenta qualquer trabalho, como a gente se posiciona em relação a esses pontos. Que dizem que Eduardo Butler, essa frase, né? A gente demora 20 anos para construir uma reputação e em 5 anos a gente destrói. E a gente sabe que é assim, né? Um cara que faz uma cagada, às vezes ele estragou no olho. Também
2 semanas eu estava aqui na reunião de câmeras, aqui na plenária do CRC, vim como convidado, foi um dia riquíssimo também, aprendi muito com os colegas. E ali a gente vendo colegas sendo julgados, né, e sofrendo sanções por atitudes dentro da profissão contábil. E muito delicado, quem está julgando sempre com o coração daquela pessoa, mas como é que eu vou punir um colega, como é que eu vou publicar no jornal que ele fez uma coisa de, né, tipos de sanção ou suspensão. Então, imagine um profissional que agiu incorretamente ter uma publicação, um puxão de orelha no jornal. Então, cara, em 5 minutos tu destruiu a tua reputação. Então, tomar muito cuidado com a nossa atitude. Isso eu penso que é fundamental a ética, né? Esse segundo ponto a gente já discutiu antes, né? Quando a gente começa o trabalho de consultoria, primeira coisa, eu tenho que melhorar a condição do cliente. Eu não posso sair daquela empresa e ela está pior que quando eu entrei. Eu tenho que trazer informações, eu tenho que melhorar a condição do cara. Esse é o fundamento da consultoria, né? Se eu não conseguir fazer nada com o cara, eu vou dinheiro e, né? Então voltando atrás. Mas o meu trabalho tem que ter gerado melhorias para ele. Eu falo em gerar 10 vezes o valor, sim, tem um consultor que quer fazer seu nome, ele vai cobrar um valor e vai gerar 10 vezes aquilo. É um dos segredos, né? Senão, se a gente não consegue isso, realmente, então, vai ser um consultorzinho de medíocre. Não, a gente tem que sempre trabalhar ao máximo, né? Isso nos exige, por isso que eu boto aqui foco, reflexão, uma imersão, né? Quando eu atendo uma consultoria, eu me entrego tanto que às vezes no final de semana, de noite, a gente está em casa, tu está parado, tu está refletindo sobre aquele cara, o que tu viu na semana. Às vezes tu tá com a tua família passeando, tu vai te lembrar daquele negócio, né, do produto. A gente atendeu, por exemplo, clientes no segmento calçadista, que tinha fábrica de calçados. Calçados eram umas joias, né? E nos finais de semana a gente aproveitava para ir nas lojas, para questionar os vendedores, o que tu acha desse produto, para questionar quem está comprando junto, né? Como é que está a tua satisfação desse produto. Então a imersão é total, né? A gente se entrega para o negócio. Quando a gente é conselheiro, né, do Big Boss, a gente quer o melhor daquilo e a gente vai pensar naquilo 24 horas. Então também, por isso é um trabalho que a gente não consegue atender muitas consultorias ao mesmo tempo. É muito artesanal e nos envolve muito, né, nos suga muito. O lado bom é que quando a gente atende muitas consultorias ou quando a gente tem escritório contábil, a gente tem livre trânsito em todo que é tipo de empresa, visita colegas contadores. Então isso nos traz uma experiência e que nem a criança que bota o dedo na tomada, né? Ela bota uma vez, bota de novo, faz, eu não vou fazer de novo. Então quando a gente tem esse contato, tem reuniões todo mês com o empresário, então tem situações que tu já viu, né? Que tu já tem experiência, que tu viu um outro segmento agindo de tal forma. Então isso nos traz uma bagagem muito rica, né? Então a gente tem que estar sempre mergulhado, sempre não é um trabalho de manual muito forte, mas um trabalho de reflexão muito grande. Um trabalho criativo, né? Nos exige bastante. Bagunça. Desculpa. Pegar o colinho. Ah, meu Deus. Não foi nada. Eu vou nada aqui. Eu vou lembrar de uma história aqui de pesquisa de mercado. Eu vinha de família de contador bate de piada com gente. Como veio de família de contadores, eu acho que todo mundo sempre né, te pede conselho sobre finanças, sobre contabilidade. Então, de colégio, né, de ajudar colegas a montar planos de negócios, pensar ideias mirabolantes. Durante a faculdade, a gente montou muitos planos, estudos para colegas que depois viraram negócio, né? Colegas que estão aí hoje com empresas super bem sucedidas que a gente estudou lá na adolescência e na juventude. E eu gosto de contar uma história também, que a gente tem uma família grande, tem uma relação muito boa entre primos segundos, né? E eu lembro que quando o pessoal sabia que eu era contador e gostava dessa parte de consultoria, quando a gente ia para o interior, você sabe como é que é, né? Se eu tenho um mercado, eu entro no outro mercado, porque né, a gente se olha o monitor, o corrente está fazendo aqui no meu mercado. Então, no final do ano a gente ia, desculpa, no final do ano nós ia para o interior, e aí nós juntávamos os primos, né? O primo que tinha um mercado no local, por exemplo, na cidade, nos levava de carro perto até do mercado concorrente, e a gente descia e fazia uma avaliação do negócio. Então, a gente andava nos corredores, o que esse cara está fazendo diferente, né? Como é que ele está se portando, como é que ele está tratando o funcionário, como é que está lá a fruteira do carro. A gente dava uma olhada tudo crítico, fazia um relatório, chegava no colega, um primo lá que era da cidade, que não podia entrar no mercado, né? Não podia se visitar, então a gente passava o panorama. Então, o consultor é um pouco disso, né? É o cara que vai ter esse olhar de fora, essa visão de terceiro. Eu trago também uma foto de colega
do sexo feminino, porque um estudo recente aí, eu vi que nesse ano a gente passa as contadoras, passa o número de contadores aqui no nosso estado. Fiquei surpreso com esse fato, né? A gente já vê há muito tempo nas faculdades, é quase as turmas, é quase só mulher, né? Parece curso antigo curso de moda, enfim, muita mulher no curso contábil, né? E no mercado agora, os contadores passando, talvez os técnicos demorem um pouquinho mais, porque tem muitos contadores antigos ainda, mas eu levei para a convenção essa indagação. Por que no mercado de consultoria a gente vê poucas mulheres ainda, né? E lá eu fui surpreendido com respostas também contrárias a isso. Por encontrar muitas colegas nos corredores, né? Então a gente conheceu um pessoal de vento, uma empresa enxuta, a gente participou de um painel com eles, né? De uma troca, de fazer um trabalho junto, desenvolver uma solução ali na hora. E... Obrigado. Eu deixo um monte de produto para não acontecer. Então esse pessoal de vento, uma empresa enxuta 4 pessoas, como a gente comentou antes, e uma das líderes, ou pioneiras ali, uma moça, uma mulher, né? Então muita troca, muita informação, também dá aula na universidade lá. Então, já contrariando minha teoria, né? Pô, a mulher se dando super bem. Depois encontrei uma antiga funcionária nossa, que hoje ela é consultora do Sebrae, e a gente também muitas trocas, e ela me contando a atuação dela na área de consultoria, e inclusive me contando uma coisa que a gente até levantou depois, que quando ela foi dar consultoria para empresas, ela se deu conta que tudo é sobre pessoas. Então ela está se voltando para a parte de psicologia e coaching, principalmente hoje, né, fazendo coaching, porque ela entendeu que é pessoas que fazem as empresas, né? Então, muito interessante essa contribuição dela. E além, claro, da minha amigona lá de Novo Hamburgo, que trabalha com consultoria na área de perícia, então a gente tem muitas trocas, muitas informações também. Então, parecia que não tinha muitas mulheres na área, mas sim, as mulheres estão entrando, e eu acho que sim, as mulheres vão tomar conta dessa área, que elas verem como funciona e como casa com as qualidades das mulheres, sim, é uma área que vai ser tomada pelas mulheres, sim. Talvez tenha ficado um pouco pequeno as palavras, mas enfim, eu tenho sempre a visão que o contador, como consultor, ele é um pouco do médico das empresas, né? Ele vai tentar resolver doenças. E aqui, nesse painel, traz as principais doenças, né, das empresas, que é o que a gente citou antes. Se eu quero ser uma consultoria especializada em alguns desses assuntos, esses são talvez os mais procurados, né? Consultoria na parte econômica, parte financeira, alguma situação mais técnica, mercadológica, administrativa ou até comportamentais. E a gente tem os sintomas aqui também, mas então ficou meio pequenininho, não vou ficar passando todos. Não, isso aqui também, lá numa das apresentações de convenção, um profissional da Espanha, nos trazendo algumas contribuições de lá. Então ele está colocando alguns tópicos que ele considera avançados de contabilidade, né? Que eu acho que a gente tem que se ater às normas internacionais, valorização de empresa, Big Data e Data Analytics voltado para as empresas, inclusive blockchain, inteligência artificial e finanças voltados para a contabilidade. Então, acho que é bem interessante essa parte para a gente ter também o que é o avançado hoje, né? A parte de consultoria eu considero fundamental e a gente aprende que ouvir é muito importante, né? Para mim é muito diferente hoje eu estar aqui eu falando, no meu dia a dia é muito ouvir, né? Eu ouço muito, presto atenção em tudo. Se eu conversar com um colega, com um profissional, eu vou, o que ele me falou, vai marcar, eu vou mastigar aquilo durante bastante tempo. Porque a gente aprende que é assim que a gente tem essas nuances da consultoria, né? É ouvindo. Tem um caso, há alguns anos, né, a gente atendeu uma rede de lojas numa cidade próxima, lá de Novo Hamburgo, eram 5 lojas numa cidade pequena não, cidade média ali próxima, que o gestor, o proprietário, ele tinha um problema muito grave financeiro, que já vinha de ano, e ele não sabia como fazer, e a gente combinou com ele alguma situação, e a gente foi de novo, né, no sábado lá, que as lojas estavam abertas naquele dia, a gente conversou com as gerentes, e no mesmo dia a gente tinha a solução do problema, né? Só ouvindo as pessoas, só entrevista. Então o gestor às vezes ele não tem essa proximidade. A gente descobriu que tinha uma situação de uma pessoa que estava tirando dinheiro, adiantando dinheiro da empresa, então tinha todo um contexto por trás, e ele ficou felicíssimo, né? Como que a gente fez um contrato de 3, 4 meses e no mesmo dia a gente tinha resolvido o problema dele. Então, claro que a gente queria entregar mais, queria fazer mais, mas é o papel da gente. As entrevistas têm um poder muito grande na consultoria, né? A gente ouve muito. Eu gosto de, quando a gente faz uma consultoria, sentar principalmente com os chefes de setor, um chefe de produção. E eles trazem todas as ideias, eles sabem o que está acontecendo. A pessoa que está na produção, eles sabem o que está acontecendo na empresa, sabe das falhas. Às vezes quem está por cima não enxerga e não tem essa proximidade. Então, as entrevistas são fundamentais. Quem quer trabalhar com consultoria tem que aprender a ouvir as pessoas.
E também a parte de negociação, né? Que muitas vezes, claro, o profissional peão também, ou de qualquer equipe, ele vai voltar a sua atenção para o chefe, né? Então ele vai, às vezes, fazer a caveira daquele chefe. E às vezes a gente tem uma função de negociação disso, né? De fazer, um quer e um tem o poder. Então a gente tem que alimentar e achar o meio termo, né? Geralmente em questões de decisão, quando eles têm um conselho, tem mais de alguém atuando, são decisões em prol da empresa, né? Um dos sócios, por exemplo, quer um caminho, outro quer para outro. Então a gente também tem que mediar, estudar e achar um meio termo. Então é muito de negociação. A gente tem que aprender técnicas de negociação. É fundamental na parte de consultoria. Eu considero consultoria separado, né, desses outros tópicos, mas também abrangindo, que são diferentes, né? Consultoria, vocês vão ver adiante o porquê, mas eu considero ela muito pontual. É um pouco diferente da assessoria, né, que a gente vai dar mais informações. Conselho executivo, participação de conselho executivo, ou de consultoria executiva, auditoria. Às vezes, quando a questão é voltada no pessoal, treinamentos, né, a gente faz e fez muitos treinamentos, então vamos lá ensinar a empresa a emissão de nota fiscal, emissão de nota fiscal eletrônica, né, começou as notas fiscal eletrônicas em 2007, 2008. A gente deu muita palestra, muito treinamento nessa área. Então, o treinamento também faz parte da consultoria, mas não é consultoria. É o tal do coaching hoje, então quando a questão é mais comportamental, talvez alguém que vai ensinar a pessoa a pensar diferente, pensar uma cultura diferente de negócio, é interessante. Palestras, pesquisas, ou voluntariado, como eu estou fazendo aqui agora, né, fazem parte, mas são diferentes de consultoria. A gente vai ver adiante. O que eu digo aqui, né, a gente só pode avaliar, só podemos avaliar o que pode ser pedido. Então aqui é um esporte que não me é muito familiar, que se eu fosse praticá-lo hoje, né, o que eu tenho que fazer, como é que funciona, o que é essa área aqui. Se a gente fosse fazer, se eu fosse jogar com alguém que já joga, eu vou perder, certo? Né? Eu estou jogando num campo que eu não conheço, com regras que eu não conheço. O árbitro às vezes não é meu brother, né? Então é um jogo que eu perderia. O que eu quero dizer com isso? Que na consultoria, quando a gente começa uma consultoria, a gente tem que ter muito claras métricas que vão estar sendo avaliadas aqui, né? Quando a gente monta um plano, a gente tem que conhecer e tem que estabelecer isso antes com muita clareza. É por isso que eu acho que é uma das também bases da consultoria, quando a gente começa uma consultoria, definir o escopo de trabalho, né? O que está acontecendo? A gente vai fazer um diagnóstico, o que está acontecendo naquela empresa e qual é o trabalho que eu vou fazer. O grande erro da gente é abraçar uma consultoria às cegas. O que está fazendo na empresa? Não sei, trazer melhorias. Mas alguma coisa específica, com as conversas, com a confiança, tu tem que levantar qual vai ser o trabalho específico. Né? Se o escopo fica totalmente abrangente, aí a gente não para de trabalhar. A empresa tem sempre o que melhorar, né? Então, uma sugestão é que a gente tenha um escopo definido. Eu gosto de fazer aprendi, né? Na marra. Os trabalhos a gente tem que ter isso. Né? O que eu vou fazer, o passo a passo, as horas que eu estou determinando, o que meu cliente tem o direito de me exigir. Isso é um escopo de trabalho, né? Eu digo que todos nós procuramos o sucesso, mas ninguém sabe o que é. Então, na consultoria é assim também. Eu tenho que identificar qual é o problema. O problema é o faturamento que está baixo. Qual é o objetivo? Aumentar o faturamento. Forma que a gente vai trabalhar. Então, quais são as métricas de sucesso? Alcançar o faturamento. Então, eu vou definir isso com o gestor. O que a gente quer alcançar? Porque se eu alcançar, eu tenho que ser reconhecido por isso. Né? O meu trabalho tem que ser reconhecido. Se a gente não mede nada, se a gente não define nada, o trabalho é feito, ninguém sabe se deu certo, se não deu, tu sai de lá e aí, o cara veio aqui fazer o quê, né? Então, é muito importante definir. E o escopo de trabalho para a gente não querer fazer tudo na empresa, né? O cara vai lá na minha casa trocar uma torneira e às vezes se ele me oferecer, mas eu posso já te ajustar ali o vaso, está com problemas, então tubulação também, vamos dar uma matinha. E na consultoria, principalmente no início, a gente é assim, né? A gente vai resolver, vamos dar uma consultoria de custos, mas aí vamos fazer a parte financeira. Mas olha aqui, ó, a parte de TI podia dar uma melhorada. Então, como a gente tem uma abrangência, a gente já quer melhorar tudo, quer entregar tudo de uma vez. Então, definir o escopo por isso, né? Durante o trabalho eu posso, estou dando uma assessoria de custos, eu posso, olha, na parte financeira a gente pode dar uma outra olhadinha nesse campo aqui, se tu quiser a gente pode fazer um projeto para isso, né? Então, aprender limita o nosso trabalho. Normalmente a gente que se boicota, né? A gente que quer aumentar tudo. E claro, vai ter aqueles momentos que tu está no cliente fazendo um trabalho, às vezes na produção, que eu já fiz muito, né? Gostava de ir na produção, às vezes cronometrar, às vezes acompanhar. Foi uma vez que uma consultoria que a gente fez na parte de custos, uma empresa forte na região, na parte de cardiologia. Então, é uma experiência diferente, né? A gente está na sala no ambulatório acompanhando uma cirurgia cardíaca, né? Abrindo o coração e eu acompanhando os tempos, os materiais sendo utilizados.
Isso muitas e muitas vezes, porque uma cirurgia não é igual a outra, né? Então, às vezes tu tá ali, tu saindo da sala de cirurgia com a cabeça, aquilo ali me impactou, né, de tal forma, e o funcionário da forma, o senhor pode me ajudar? Eu preciso aqui de uma forma de como eu melhorar o meu arquivamento. E às vezes a gente está tão de coração aberto, não, vamos lá, vou te ajudar, né? Mas tu não para nunca, tu está sempre fazendo favores e aumentando o teu escopo de trabalho. Eu acho fundamental que a gente determine, ou devo aprender também, a fazer o escopo e, encerrado o trabalho, mostrar para ele o escopo, como que a gente atendeu, né, o que a gente havia definido. Isso é muito rico para a gente ver quando a gente alcança o sucesso. Algumas coisas que podem fazer parte do escopo, né? Avaliação da situação, o objetivo da consultoria, o que é uma medida de sucesso, o valor, né, da cobrança, como a gente vai trabalhar. Às vezes eu desenvolvo metodologia, às vezes eu tenho que conversar muito antes, ter um trabalho muito pré-fechamento de contrato, para definir o que eu vou fazer, para dizer como é que eu vou fazer, o tempo que eu tenho para fazer aquilo ali, que pode ser ajustável ou não, né? Responsabilidades conjuntas, né, que eu não trabalho sozinho, eu não vou fazer mudança nenhuma na empresa, tem que ter então a gente tem que deixar isso claro desde o início, né? Quem é que vai ser responsável aqui? Quem é que vai me ajudar nisso, né? Enfim, claro, depois que eu aceite o nosso escopo de trabalho, que aquilo ali é uma situação ainda um pouco informal, o contrato, óbvio, né? Então, de novo, um contador, um advogado vai te ajudar a ter um contrato bem firmado, as cláusulas, o valor, como vai ser prestado, enfim, de fundamental importância. Tem uma empresa constituída, a gente tem os contratos de cada prestação. Eu, nos nossos estudos, de novo, trago a Bíblia do consultor do Alan Weiss, com ele que eu aprendi esse termo, que eu achei que, para mim, me fez entender muita coisa. Que um dos princípios, além da ética, melhorar a condição do cliente, é ser parceiro do comprador econômico. Né? Comprador econômico, o que é um comprador econômico? Ele me fez entender que o comprador econômico, na visão de quem está negociando ainda com o cliente, é o cara que tem o poder de finalizar, de fechar o contrato contigo. Ele tem o poder de dizer sim. E normalmente esse cara é o Big Boss, né? Aí o Poderoso Chefão, ele era o cara que não sabia, né? Nos filmes do Poderoso Chefão, o cara que mandava cortar a cabeça era ele, era o Poderoso Chefão. Então eu tenho a pretensão de chegar nesse cara, né? A consultoria, ela é consultoria. Se eu falar com esse cara, ele tem que ser meu parceiro. Se eu vou fechar uma consultoria, mas eu vou tratar com um braço financeiro, um cara que não tem poder de decisão, ele não é o comprador econômico, ele não é o cara que me contratou, ele não é o cara que tem toda a moral ali, que tem o poder do sim. Se eu não chegar nele, a consultoria não consegue ser realizada, não consegue ser bem feita. Na minha opinião, não, ela deixa de ser consultoria, ela é outra coisa, né? Eu vou dar uma assessoria para o cara das finanças, é diferente, né? Eu tenho que tentar chegar no comprador econômico. Que esse é um trabalho muito difícil, né? É um trabalho que requer muita confiança. A gente tem que formar nome, a gente tem que formar referência e chegar adiante. Nesse de chegar no comprador econômico, os líderes mandam duas mensagens, né, que a gente sabe, o que ele fala e o que ele faz. Então aqui a gente tem situações de guerra, né, Esparta, né, um dia viu o filme de Esparta, o 300, que eu adoro esse filme. O rei é o cara que pega a espada, o primeiro que vai pra frente de batalha, né. Os grandes cavaleiros antigamente, o cara botou, o rei vai na frente, vai todo mundo atrás. O rei que fica dentro da salinha, né, que só tá dando ordens, ele não tem adesão de todo mundo. Na consultoria é assim também. Então, o comprador econômico, Big Boss, seja lá como a gente vai chamar o chefão, ele é o cara que vai para dentro, não é ele. Ele que vai convencer a equipe, ele que vai promover as mudanças. O consultor nunca vai promover mudanças. O consultor é o cara, eu vou afiar a espada dele, eu vou olhar o campo de batalha, eu vou dar o estudo para ele, eu vou ajudar ele a subir um cavalo, dar os tapinhos, vai, meu brother, né? Ele é o cara que vai para a guerra. Então, aqui que a gente tem essas figuras, até trago, né? Aqui o Big Boss, né? Igual o rei de Esparta, eu vou armar esse cara para ir para a guerra. Né? É meu dever, mas quem vai para a guerra é ele. Quem vai para a guerra é ele. Então, por isso que eu tenho que ser parceiro do comprador. Essa parte, eu formei isso muito, muito delicadamente, eu tenho que ser parceiro dele. Né? É que a gente coloca, né? O comprador, se é o cara que não tenha tanta importância na empresa, ele escolhe uma commodity, um serviço de consultoria fechado, um pacote, com base no preço, né? Já vê quem que é o cara aí consultor mais barato. Me manda teu preço, tá? Vamos ver, vou botar, esse aqui é o mais barato. Já o Big Boss, ele vai escolher o parceiro dele na base da confiança. Então isso a gente constrói muito lentamente, né?
Às vezes a gente fica 10 anos namorando um cara ali com contato, um cara que tu estudou, um cara que tu fez, para ele ter confiança, para te abrir o coração, porque a gente vai lidar de coisas muito íntimas, né? Às vezes o cara, eu vou ter que formar esse líder, às vezes para mim conseguir municiar esse cara, botar a lança dele e vai para a guerra, eu tenho que tirar esse cara da zona de conforto, né? Uma consultoria é muito incômoda, né? Quem já fez consultoria, o primeiro dia que tu entra na empresa, todo mundo te olha assim e tu diz, o pessoal vai me pegar lá fora, né? Porque tu tá ali para incomodar, tu tá ali para gerar o desconforto, né? Então, nesse sentido, é um trabalho que nos desafia. A gente tem que armar o Big Boss aí, né? É como se ele fosse o rei de Esparta perto da guerra. Eu tenho que ser parceiro dele, ele tem que confiar em mim, né? Então, quanto mais eu conhecer, mais especializado eu estou nessa tabela, mais ele vai confiar em mim, mais eu vou ter competência para aplicar nos processos, e a gente vai subindo na escala de confiança. Então, eu sou um período, um trabalhador técnico na área, né? Aqui eu cito essa parte, né? O líder da organização não deve ser com aquele paizão que abraça todo mundo. O cara não é tão bom, capaz, vem cá, vem junto aqui, não é tão bom, mas né? O líder da organização não pode pensar assim. A organização ela tem fins lucrativos, então ele tem que ser o cara que vai fazer cada um dar o seu melhor. O papel do líder é esse, né? O líder é aquele que ele é muito bonachão, que ele é bom com todo mundo, ele não está sendo bom com o cara, né? O líder bom é o cara que faz a gente dar o melhor, né? Ele nos tira o nosso melhor. Então é isso que eu tenho que fazer como gestor, e o gestor fazer com a equipe. Então, tem que preparar ele para tirar o melhor daquele equipe. Não é só sorrisinho da pinha nas costas, né? Tem uns colegas da consultoria, né, que às vezes, depois de dar uma consultoria, eu pergunto para o cliente, né, como é que foi o colega? Então eu lembro de um colega que um cliente uma vez me falou isso, né? Foi bom o trabalho, mas antes eu tinha 1000 problemas, agora eu tenho 2000 problemas, né? O consultor foi lá e identificou tudo que estava errado na empresa, né? Mas não pensou nas soluções de melhoria. Então é importante no processo a gente dar boas notícias, né? A gente mostrar o que está acontecendo de bom, as mudanças que estão acontecendo, até para o nosso trabalho ser reconhecido, né? Então a gente fala do cuidado desse trabalho adicional e diferenciar desejo e necessidade. Às vezes um cliente que te procura para uma consultoria, ele está viajando no que ele está querendo de ti. A necessidade dele, às vezes, tu vai ver que é outra coisa, ele está precisando de outra coisa. Então, cuidar para a gente não vou fazer exercer o que ele está me pedindo, eu vou fazer o que ele está precisando. Então, tomar muito cuidado com isso, para a gente não cair na mediocridade, né? Aqui o que a gente, maneiras de se cobrar pela consultoria, né? E eu trabalhei com todas elas. Um pacote fechado, valor fixo, uma remuneração por meta, por tarefa. Se a gente está lembrando, se a gente está tarefeiro, né? Se a gente cobra por hora, a gente é um técnico, não é um consultor. Então, se prega muito que a gente deve se valorizar e cobrar pelo valor agregado. Então, quanto tempo te envolveu? Não importa, né? O quanto eu agrego para esse cara, né? Então, se eu, às vezes, com uma resposta, eu agreguei R$1 milhão para o cara, né? E às vezes não, às vezes eu tenho que suar, às vezes a gente pega empresas que estão tão organizadinhas, a gente tem que suar para conseguir, às vezes, dar uma melhora para o cara, né? Porque ela já está bem fechada. Então, quanto valor eu agrego? Eu cito muito, os corretores eles cobram 6% sobre o valor da venda. Quanto que e os consultores, às vezes, a gente vê se prostituindo, né? Fazendo, claro, no início tudo vale, tu está aprendendo, né? Mas com o tempo a gente tem que aprender a se valorizar. Reconhecer o nosso trabalho, reconhecer quanto é bem tempo, é bem feito, né? E como é um trabalho que não tem barreiras de entrada, geralmente é uma pessoa recém-formada que começa na consultoria, ou às vezes um executivo, alguém que tem muita experiência nas empresas, o cara que já passou por tudo que é a situação e quer ser um conselheiro. Então, um dos dois casos, né? Quanto tempo tu presta consultoria? Isso é importante ou qual é a eficácia que eu presto consultoria? Né? Às vezes eu estudei, se eu me preparei, se o cara que tinha uma caminhada, de novo, às vezes com um conselho, tu ganha, tu muda a empresa, às vezes, né? Então, qual é a minha eficácia, qual é a minha eficiência? Eu tenho que gerar valor, isso que é o importante. Ainda na parte dos honorários, isso a gente aprende também, né? Quando a gente cobra muito abaixo, né? Eu estou deixando de passar tempo com a minha família para estar trabalhando, então eu estou de alguma forma traindo minha família se eu estou me prostituindo no mercado, né? E da mesma forma, às vezes o cliente, consultoria empresarial, qual o nome, né? Esses caras devem ser foda, né? E às vezes se cria uma expectativa muito grande, que eu vejo que às vezes frustra quando o consultor apresenta um preço baixo, por incrível que pareça. É como um cara que vai comprar um carro, vai comprar um carro de luxo, por exemplo. Ele chega lá com esperando esse cara, chega o cara ali com o preço desse carro muito baixo, o cara vai com desconfiança. Então, por que é tão baixo? Né? O que está de errado nesse carro? E eu vejo que a consultoria é a mesma coisa, né? Se a gente já tem um nome, já tem uma reputação, a gente tem que se valorizar, né?
Então, a gente vai, é um desafio a gente achar esse meio termo, mas o valor que eu gero. Se eu estou no início da minha carreira, claro, né, eu vou gerar meus valores, então eu tenho que às vezes me sujeitar, mas com o tempo a gente tem que se valorizar. Propostas que funcionam, né, às vezes quando a gente vai montar uma proposta, a gente fala, mas quanto cobra, como faz? Uma maneira de atender isso de forma bem sucedida é oferecer opções que não se anulem e que elas possam ser acessíveis, né? Então é uma forma que a gente aprendeu de trabalhar, vamos fazer uma proposta de consultoria. Então, pô, se eu fizer só uma proposta, o cara pode dizer não, tem que cortar a relação, porque eu fiz um pedir muito, pedir pouco. Então eu posso oferecer, por exemplo, mais de um serviço, né? A gente pode fazer uma pesquisa de mercado, mas também um treinamento com a tua equipe. E se tu achar necessário, a gente pode estender por mais 6 meses uma assessoria para a gente ficar à disposição. Então, o cara pode pegar só a opção 1, pode pegar só a 2, só a 3, a 3 é 1, a 3 é 2. É uma forma que agrada e facilita a negociação. Né? É importante a gente pegar uma entrada antes de começar a trabalhar, óbvio, né? Cuidar quando a gente começa a ceder muito no preço. Então, por isso que a gente fala, tem um desconto à vista. E pronto, né? A gente não vai muito adiante. O que a gente vai discutir com o cliente é o quanto de valor que eu vou gerar, como que eu vou trabalhar, como que isso vai melhorar a tua empresa. Então, eu fico muito atento nessa parte de valor. O cliente tem que se sacrificar um pouquinho também. Prestar consultoria de graça não funciona. Eu já fiz e não funciona. Por mais que às vezes ele está fazendo trabalho voluntário, quer aprender, mas se o cara não faz um sacrifício, você não se compromete também. Né? Então, sim, eu sinto isso. Quanto melhor tu cobra, melhor te valoriza e melhor o cliente se doa. Porque ele tem valor naquilo, né? Então, isso tem um desprendimento, isso tem um custo, então tem que funcionar. E aí ele se doa, não tem ele que faz, então ele tem que se doar. Né? A parceria e terceirização, isso que a gente comentou antes, né? De ter colegas, de ter confiança, mas a parceria tem que ser uma parceria que tenha dinheiro, né, no meio. Se diz, né, bom, vamos colocar o dinheiro na mesa para fazer a parceria. Porque às vezes a gente tem colegas que nos procuram fazer parcerias, mas parceria que eu dou e ele não retribui, às vezes, sabe? Então, cuidar muito com as parcerias. Às vezes, parceria é muito mais semelhante à terceirização. Eu contrato o cara para fazer um serviço técnico e pronto. O que é parceria? Parceria é quando, pô, eu tenho um cliente, eu preciso que me ajude nesse projeto, o resto eu vou fazer e vamos dividir essa parte. Isso é uma parceria, né? Tem que ter a divisão do montante para valer. A parte da elegância, que isso a gente se obriga a aprender também. Um rapaz, né, não digo interior, mas vindo de Novo Hamburgo, a gente com o tempo, a gente definiu uniformes dentro do escritório. Para mim, né, visitar um novo cliente não tinha muito esquema, dizia, né? Então eu tenho uma história que eu visitei um cliente, esse que a gente citou antes dessa rede de loja, resolveu um problema no primeiro dia do cara. Então foi uma consultoria que considera assim, de total sucesso, né? Só que eu era muito novo e esse empresário, acho que sou muito grato até hoje a ele de ter instituído, talvez ele nem sabe, nem vai lembrar disso, né? Mas eu sou muito grato a ele porque no final da consultoria ele me chamou, né, Daniel, o trabalho de vocês foi fenomenal, vocês são nota 10 e eu só vou te dar um conselho, né? No teu sapato, quando você chegar daqui, eu te subvalorizei por causa do teu sapato. Então, conselho que a gente ouve, um pai sempre em casa, né, cuida do sapato, cuida do sapato. A partir daquele dia, cara, eu não saio de casa sem sapato. E realmente as pessoas notam essa diferença, né? A forma que a gente está vestido, a atitude das pessoas, a maneira que nós nos tratam. Quando a gente vai ligar para lidar com o big boss da empresa, né? É o cara que está mandando, o cara que eu tenho que estar no nível dele, né? Às vezes eu tenho que cuidar para não exagerar, óbvio, né? Mas o cuidado mínimo, né? Meu sapato está lustradinho, minha camisa está certinha, meu cheiro eu vou ter que dar uma cuidadinha. Eu tenho que estar no nível dele. Né? Se eu estou abaixo, às vezes ele vai me considerar às vezes um contratado, e ele é contra mim, eu tenho que ser parceiro. Né? Então, para mim ser o parceiro dele, ele tem que me olhar com admiração. Né? Então, não é nada sobre a sofisticação, é sobre elegância, né? Que a gente tem umas figuras que mostram bem claramente, dois amigos caminhando ali, né? Um com uma roupa largada, outro com uma roupa um pouquinho mais ajustada, a mesma coisa o terno desse senhor, né? Então, sim, eu tive que ler, tive que estudar, tive que fazer curso nessa parte para aprender o básico, né? de medida de roupa, de calçado, porque isso faz toda a diferença nessa área. Né? A gente se valoriza como a gente se apresenta. Né? Infelizmente, as pessoas nos julgam. Na minha ignorância de jovem, não imaginava isso, né? E aprendi na prática da melhor forma. A gente não precisa ter esses sapatos caríssimos, né, de couro, não sei o que, mas cuidado básico com eles. Né? Outro ponto que eu considero nessa
na parte de consultoria como pilar, né, é onde eu vou exercer a minha arte. Então, isso que a gente comentou de artesanal, de feito sob medida, e foi onde eu me encontrei fazendo a minha arte, né, onde eu me sinto, eu estou pintando um quadro, fazendo uma escultura, se eu estou focado no trabalho de um cliente, pode acontecer um mundo ao meu redor que aquilo ali estou viajando naquilo ali, estou resolvendo aquele problema, estou montando um relatório, uma forma de falar com o cara. E às vezes a gente sabe quando a gente trabalha horas a fio e não se deu conta. Então, na minha opinião, é quando eu exerço a minha arte. Né? A gente tem que procurar isso na vida e eu acho muito mágico que foi onde eu me encontrei. Nesses estudos, aqui uma forma, um relatório escrito. Como eu leio bastante, eu gosto de escrever, eu gosto do material bem escrito. Né? A gente desenvolveu com o tempo um relatório bonitinho, uma capinha, como que a gente vai fazer, um formato, forma de escrever, como entregar isso. Né, a importância aqui que a gente coloca, fazer um relatório escrito, premissa, né, a contabilidade tem que estar refletindo a realidade. Então, puxa a maioria dos colegas contadores, quando isso não acontece nas empresas. Mas, enfim, é uma forma que eu gosto de trabalhar, de ter um relatório final, um relatório, às vezes, intermediário, e que esse aprendizado veio também para a parte contábil, né, uma ferramenta adicional. Acho que tinha um slide que tinha um canivete suíço que eu coloquei, porque essas habilidades, às vezes, tu traz para o teu dia a dia do escritor contábil, né, então, às vezes, um cliente lá que é cliente da contabilidade, tu faz um relatório de consultoria para ele e tu deixa o gostinho na boca, né? Ou às vezes tu colocou pelo menos, olha, eu também faço isso, né? Então, tu não precisa procurar fora, o contador faz esse trabalho de consultoria. Então eu gosto de entregar isso também. E em relação a esses trabalhos escritos, análise de números, né? algumas coisas que eu também considero básicas, né? Quando eu vou prestar uma consultoria para um cara, é óbvio que ele conhece melhor o negócio dele. Eu não posso querer ensinar a roda do cara, né? Isso está errado, isso está certo. Ele é leigo em muitos assuntos que eu conheço, mas eu sou leigo na empresa dele. Ele que conhece a empresa dele, ele conhece a regra. Então, às vezes a gente lida com situações tão específicas, né? A gente atendeu durante alguns anos uma empresa que fazia taco para calçado feminino. Então, uma coisa que antes disso eu nem sabia que existia o taco do calçado feminino, né? Então, lá naquela época a gente começou a fazer esse entendimento. Óbvio que ele sabia muito mais do que eu sobre tacos, né? Óbvio que ele sabia muito mais do que eu sobre calçados. Então, eu tenho que colocar na posição de humildade, aprender com ele e ele vai aprender comigo. Ele é o leigo e eu sou o leigo. É leigo com leigo, cada um na sua área. Então, por isso também o relatório não pode ser um relatório formal, né? Ele tem que ser um relatório que o cliente entenda. Eu faço um relatório escrito, eu digo, né? Se o meu cliente der para a mãe dele tem que entender o que eu estou dizendo. E essa é a minha função como consultor. A gente já vai ter lidado bastante, eu já vou saber como é que ele lida. Ao mesmo tempo, tem que ser um relatório bem escrito, né? Eu tenho que seguir um pouquinho das normas que eu aprendi na universidade, na academia. Né? Eu tenho que também seguir normas, padronizações, relatório sucinto, poucas frases objetivas. Sempre eu posso desenho, né? Desenhar é o quê? Fazer mostrar gráficos, né? Então eu digo, ele é confidencial também, então esse relatório tem que cuidar muito para não cair em mãos erradas, né? Então, no jurídico, o jurídico recomenda que a gente até coloque marca d'água, né? Confidencial, que se alguém usar para mal se estava, claro, que tinha que ser um relatório confidencial, que não deveria ser utilizado. Então a gente tem que achar esse meio termo, né? Os números dizem, não, eu vou dizer isso, não vou dizer para o cara, tua empresa está errada. Não, os números indicam que a empresa está em alguma situação. Então eu vou interpretar, vou fazer uma interpretação. Não é a minha opinião, eu não estou fazendo julgamentos, estou dizendo o que os números dizem, o que a situação está mostrando. Nossa função principal dessa parte financeira é traduzir números, né? Dado em informação decisória. Aqui uma situação de análise que eu gosto de fazer, por exemplo, é uma empresa lá no Novo Hamburgo, parte calçadista, né? Então uma análise que a gente faz de como essa empresa evoluiu com o tempo nos últimos anos. Vocês veem que são relatórios desde 2012, a gente está considerando valores aqui, que é uma das métricas para esse caso específico. Eu estou comparando conta de cliente, o que a empresa tem de saldo de cliente, saldo de caixa e estoque nesses anos. Corrige todos esses valores pelo IGPM, porque se a gente não faz isso, principalmente em períodos muito antigos, a inflação muda os resultados. Às vezes a gente tem uma interpretação, quando a gente corrige, muda. Então você corrige os números pela inflação do período. Nós desenvolvemos lá planilhas que fazem isso, mas hoje tem sites que corrigir tal data para hoje, também fazem. Eu tenho ferramentas que me auxiliam. Então, olha os números, só os números parecem ter um crescimento. Como é que eu interpreto isso? Eu tenho que usar HP para fazer algumas variações, usar o Excel para ver as métricas, e aí eu vou criando, vou vendo, olha o balancete diferente. Então, essa empresa, nesse caso, né, nesses anos aqui, ela cresceu na média de 30% ao ano. Né? Nesse segmento, é algo muito difícil. A empresa está altamente alavancada, está crescendo. Então, eu vou mostrar para ele o que eu vi. Eu vi isso. Então,
Isso aqui, se a mãe do cara olhar, ela vai ver que o negócio está crescendo. Né? Então é isso que é o nosso dever. Da mesma forma que um outro negócio, né, uma forma que eu gosto de dizer, sempre com legendas, né, o leigo vai olhar e tem que entender. Às vezes eu uso notas de rodapé também, um termo que é um pouquinho mais técnico, alguma coisa que, de novo, a mãe do cara pode não entender, então bota no rodapé ali, né, explica. Ah, ebitida foi tanto, o que é ebitida? Né? Às vezes o pessoal da área não sabe o que é ebitida, então bota no rodapé como ele deve. Aqui também o faturamento, pô, desse mesmo período, 63 meses, corrigido pelo IGPM, isso dá uma trabalheira, né, se a gente não está automatizado, se a gente não tem as ferramentas certas. Então, imagina 60 meses atrás, lá de 2013 eu corrigi. Todo mês tem uma correção do IGPM, né? Que é assim, pô, foi 0,5, 0,6, 0,8. Isso trazer para o valor de hoje, isso faz muita diferença. Então, a gente veja que tem que ter, né? Aqui o faturamento com tendência de alta, né? Nesse período a gente consegue ver as variações e às vezes identificar as sazonalidades também. Minha função é dizer os números para o cara, desenhei para eles, né? O resultado, a performance, eu desenhei. Às vezes ele tem tudo isso no sistema, mas o sistema não desenha dessa forma. Aqui outro negócio também, né? A empresa, a evolução do número de funcionários. Né? Pô, nesse mês acho que estaria 300 e alguma coisa, 337 funcionários. Né? Essa é um dado, o crescimento do número de funcionários. Como consultor, eu tenho que olhar um pouquinho mais abrangente que isso. Né? Olhar o comportamento, olhar como é que a empresa está se portando, se a gente consegue olhar como é que o mercado está se portando. Né? É uma dificuldade, eu acho que no nosso país, que as empresas grandes publicam seus balanços, né, tem essa disponibilidade de informações, mas as empresas pequenas não publicam, não divulgam, e quando tem contabilidade, às vezes não reflete a realidade. Então é muito difícil eu comparar, por exemplo, uma indústria da minha região com as indústrias da região do mesmo segmento, ou do mesmo país. Então é uma dificuldade, mas sempre que consigo, faço contato com os setores, o setor de couro, como é que está esse segmento, para a gente fazer um comparativo da empresa. Nesse caso, crescimento do número de funcionários. Fiz um comparativo com o faturamento dele no período, de novo, corrigido pelo IGPM. Né? E eu mostro para ele, ó, teus funcionários estão aumentando, mas isso é proporcional, correlacionado com o faturamento. Né? Então, estamos demonstrando. E eu vou um pouco além, né? Eu mostro para ele o faturamento por funcionário adicional. Então, faturamento, isso é um termo que eu inventei, né? Eu estou olhando, tá? Mas quanto cada funcionário que adiciona, vai gerando de valor, em média, 15 mil de faturamento a mais. Então, é uma informação que eu olha só, então realmente, né? Então, tá. E aqui, sim, naturalmente, ao longo do processo, isso vai se reduzindo, porque às vezes o funcionário ele faz uma tarefa mais abrangente, na produção a gente tem que ter meio que, né? Então, foi que a gente acabou construindo juntos, né? Alguns termos aí. Então, de novo, estamos retomando, né? A ética é fundamental, a melhorar a condição do cliente, ser parceiro do cooperativo econômico, exercer a minha arte. E aqui eu acho que essa parte também, eu só vou dar consultoria, o cara só vai confiar em mim, quando é que eu vou ouvir alguém? Quando eu acho que quando aquela pessoa tem valor, que não gera valor, né? Então hoje o pessoal usa o termo ser foda, né? Então, eu não digo, eu não sou mais do que ninguém, eu sou muito humilde de ver que eu da minha ignorância. Então todo dia eu estou tentando aprender. Eu digo, eu sou um aprendedor. Mas o cara ele tem que me olhar com uma admiração, né? Eu não vou tratar um consultor que eu admiro. Então a gente tem que ter essa busca de estar sempre aprendendo. O cara não pode se acomodar. É um dos valores, né, dessa área de atuação, mas sim, eu tenho que gerar valor, eu tenho que ser foda, entre aspas, eu tenho que ser aprendedor. Né? Como que a gente aprende? Da mesma forma que a gente vai na academia, a gente tem que malhar o cérebro também, né? É leitura, é estudo, tirar a bunda da cadeira, visitar um cliente, fazer alguma coisa diferente, estar no encontro como vocês estão aqui hoje, a gente está aprendendo, está trocando figurinha com o colega do lado, está pegando contato. E eu acho fundamental, que eu aprendi com o tempo também, acordar mais cedo. Né? Esse cara fez sucesso nesse livro aí, da Bill Morgan, a maioria deve ter ouvido falar. Mas eu adquiri, sabe, eu vejo que as pessoas de sucesso sim, né? Se eu tenho uma rotina, eu acordar um pouquinho mais cedo da minha rotina, naquele tempo eu vou gerar valor. Eu vou estudar, eu vou fazer um exercício. Eu nunca digo que eu não tenho tempo, naquele período ali a gente consegue. Eu adquiri o hábito, cada um. Às vezes o cara que acorda às 9, acordar mais cedo, acordar às 8h30, né? Eu adquiri o hábito há alguns anos de acordar às 5 horas da manhã. Eu acordei às 5, quando a minha filha e a mulher acordam, eu já fiz com milhares de coisas. 7 horas que eu estou no escritório, quando o pessoal começa a chegar, eu já tomei as decisões importantes, já fiz as atuações mais... Eu sinto que de manhã a interferência de fora é menor, né? De manhã, às vezes, não tem barulho de carro, de manhã eu ainda não poluí minha cabeça com informação, não olhei grupo de WhatsApp, então eu estou cabeça bem limpa. Então eu tenho que fazer uma produção de trabalho de consultoria, cara, eu baixo a cabeça, às vezes boto som e vamos estar com a cabeça limpa aí.
Às vezes tu produziu, tu tirou conclusões fantásticas, na parte da tarde já tem problemas de cliente, tu tem que resolver uma coisa, tem que resolver outra, aí já pegou trânsito, aí já tem uma situação diferente, aí tu já está tão minado na tua cabeça que tu vai tentar parar para produzir alguma coisa que a gente viu que é criatividade, fica muito difícil. Então eu aprendi isso, né? Para mim, a parte de consultoria trabalha muito melhor de manhã cedo, antes de todo mundo acordar. Acordo mais cedo e produzo mais nesse período. À noite eu evito, que eu tenho uma filha de 2 anos e meio, e é o horário que eu fico com ela, né? Então, momentos como esse, de vir sair de casa de novo grupo para me deslocar para cá, para uma apresentação, eu seleciono muito bem, né? Então, tem minha hora adicional de noite, porque um dia eu não vi ela de manhã quando eu saí de casa, eu não vi ela durante o dia, de noite eu não vou ver. Então, de noite, para mim, ele tem um custo diferente hoje, né? Um custo emocional muito forte. Para a gente chegar nesse ponto, né, às vezes a gente se acomoda, esse gráfico é muito interessante quando ele casa o nível de desafio de uma situação com o meu nível de habilidade. A gente pode ver que ali o gráfico, quando está fluindo, o flow que a gente tem que buscar hoje, quando a gente faz uma arte, quando a gente está no flow, é quando a gente está sempre em nível crescente, meu desafio e a minha habilidade. Se eu estou evoluindo e eu estou pegando situações que me desafiam cada vez mais, eu estou no flow, eu estou subindo. Aqui a gente vê no gráfico, às vezes se a gente se desafia mais a conta, a gente fica ansioso, fica preocupado, né? Então passou do ponto às vezes, né? Me desafiei mais do que eu podia. E ao mesmo tempo, quando a gente tem muita habilidade para exercer uma tarefa, a gente entra na apatia, no relaxamento, pede aquele trabalho chato, porque não me desafia, né? Então eu estimulo muito o pessoal lá na empresa, os colegas, né, que a gente use tecnologia, né? A gente delegue, o robô ele tem que ser meu aliado, ele tem que estar na máquina fazendo o trabalho para mim. Então, sim, cruzamento de informação, fazer trabalhar hoje os aplicativos aí, né, que nos facilitam a vida, que a gente viu muito tempo como inimigos, e que na convenção de contabilidade foi um dos tópicos, na situação da contabilidade online, como é que vai impactar nossas vidas. Então, a tecnologia tem que ser nossa aliada, né? A gente tem que usar ela a nosso favor. E aprender a delegar também, eu acho isso muito importante na nossa equipe que a gente tenta fazer. Se eu tenho uma atividade que eu já faço ela muito facilmente, eu vou passar para alguém que aquela atividade seja desafiadora. Não, uma pessoa que vai exercer aquilo que vai ser novo, vai ser difícil. Então, quando eu passei, eu consigo pegar algo mais difícil. Então, eu estou sempre evoluindo. Aquilo que era difícil, hoje está fácil. Eu delego. Né? Isso tu vai fazer agora. O líder tem que fazer isso. Né? E aquela pessoa também, ela vai pegar uma tarefa mais difícil, ela vai evoluir. E o que ela já sabe fazer muito, só preenche, só digita nota. Tu vai delegar, digitar nota e tu vai fazer mais fechamentos. Então esse é um ciclo muito importante que nos traz evolução, para a gente conseguir dar no flow. Essa tabela acho que a maioria já conhece, a gente cansou de ver já, né? As tarefas urgentes e importantes, né? O que é urgente não é importante. Então, se tudo é importante, tudo é urgente, né? Aquela pessoa que tomou o telefone, larga tudo, atende o telefone, aí apareceu um probleminha, larga tudo é urgente. Então nada é importante, então não tem condições de fazer um planejamento. A gente, aqui no gráfico do lado, a gente tem que andar para ter poucas coisas que não são importantes e urgentes, né? O que eu tenho que fazer agora urgente, eu tenho que largar tudo para fazer. Se eu tenho planejamento, se eu tenho foco, eu consigo, e as coisas importantes eu faço com tempo, com calma, para que aquilo que é urgente consiga. Então, chegou uma coisa que isso sim tem que ser agora. Eu paro tudo, me dedicar aqui, vou resolver com qualidade aquilo. A situação, o cliente tem uma carga para sair agora, eu tenho que parar para resolver agora. Mas às vezes uma situação, alguém está me ligando só por ser telefone, não é urgente, não preciso resolver naquele momento, parar o trabalho que eu estou fazendo para fazer, né? Para realizar. Eu acho que também cabe a gente comentar também, aqui eu me refiro ao nosso tempo, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo, também da nossa saúde, das nossas empresas, né? Vão prestar um serviço de consultoria, a primeira coisa, não prejudica, né? Não faz mal para a empresa, tem que gerar valor. Então, para nós mesmos, vale mesma coisa, né? O primeiro mandamento dos médicos, não prejudicar, né, nosso corpo. Então, cuidado com a nossa maneira. Eu sinto diferença, a maneira que eu comi hoje de noite, como vai estar o meu trabalho amanhã de manhã. Então, começar a observar isso, a gente se notar que elementos que interferem no meu trabalho, na minha rotina, o exercício me faz bem, movimentar o corpo me faz bem, eu consigo produzir mais. Então, eu acho que cuidado com o meu corpo, com a minha saúde, melhora o meu trabalho. Então, eu consigo entregar mais valor para o cliente, a situação de ser melhor. Então, cuidar do nosso corpo, sim, do nosso corpo faz parte, né? A gente trabalha muito com consultoria financeira também, coaching, às vezes para pessoas, situações específicas, né? A gente tem uma mania de ter ambição. Aqui eu vejo uma marina, né? Uma marina de barcos, as pessoas estacionam barcos,
E as pessoas, às vezes, quando tem o primeiro barco, chega na marina, ele fica acanhado, né? Ele fala, demorei um tempão para comprar um barco, gastei uma fortuna, o meu barquinho, né? Olha o tamanho desses barcos aí, olha, né? Meu barquinho daí que eu vou estacionar, tem nem lugar para estacionar, tá com vergonha. Então, lembrar que por mais que barco seja um artigo de luxo, né? Sempre vai ter um barco maior. Eu sempre vou ter alguma coisa na frente da cenoura me seduzindo, né? Então, a primeira coisa é responsabilidade com os nossos filhos, né? O consultor tem que ser isso, ele tem que ser o exemplo também. Mas não vou levar a prosperidade, se eu não tenho prosperidade. Então, muito cuidado nisso, né? Sempre querer mais, sempre olhar mais. Eu tenho que também entender as coisas que eu tenho, que eu estou satisfeito, né? Parte outro ponto primordial, se desafiar, né? Eu gosto muito dos livros, eu lia mais de acho que quase 20 anos de Musashi, mas era um samurai que se desafiava, ele viajava para desafiar os melhores samurais, e com isso ele aprendia, ele evoluía, e enfim, ele se tornou o maior samurai do Japão dessa forma, né? Eu trago essa rotação, né? Como que eu me desafio? Tá muito chato minha vida. Sim, uma ação gera motivação, né? Uma ação gera inspiração. Eu tenho que agir, eu tenho que tirar a bunda da cadeira, sair de casa, fazer uma coisa diferente, né? Muitos contadores que às vezes estão reclamando do mercado, e isso a gente observa, né? O contador às vezes que é o mais preguiçoso, é o que mais reclama. Como é que tá? Tá ruim, né? Não tem essas empresas, tem tudo falindo, então tudo. A gente, o cara fala, vem com a preguiça, né? Então levanta a bunda da cadeira, vai visitar teu cliente, vai ver como é que ele tá, vai levar alguma informação, compartilhar com a comunidade também, né? A gente consegue fazer muitos contatos, tira a bunda da cadeira, se desafiar. Eu gosto de me desafiar, gosto de sair da zona de conforto, né? Que montei alguma coisa aí por cima de esportes que a gente faz. Então, no kitesurf já passei por situação por perrengue, de ficar, no passado a gente foi para os Lençóis Maranhenses, tive um acidente no meio do deserto, de ficar horas esperando, então arrumei um jeito ali de fazer uma cabaninha com minha pipa para ficar lá, o sol de rachar, aquela sede, então muito trabalho psicológico nesse cuidado. Eu venho do jiu-jitsu, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, vai fazer 6 anos. Então, onde estão meus irmãos aí, né, de tatame, onde a gente aprende filosofia, onde a gente aprende a humildade, a gente todo dia deixar o ego fora do tatame, aprender a não falar do colega, então essa ética, esse respeito, aprender, se tu tá aprendendo com faixa branca todos os dias, né? Então, é da onde eu venho, também sou muito grato. De outros esportes também que participei, que venci, perdi, às vezes a gente perde. Esse ano não tem campeonato de jiu-jitsu, fui me desafiar, né, para ver como é que eu tô. E, às vezes na derrota a gente tem lições muito importantes. Vídeos, entrevistas, sempre que tem convites eu vou me expor, né? Vai ter gente que vai me criticar, mas vai ter gente que vai valorizar, que vai me procurar por alguma coisa que a gente possa contribuir, que a gente possa fazer juntos, né? A gente tem na Vale TV lá uma televisão lá da nossa região, que na programação a gente tem quadros da Campal da nossa empresa, então a gente leva a parte contábil, essa parte de instrução para as pessoas. Isso é muito rico, né? Às vezes, não sou celebridade, longe disso, né? É um público muito específico da região, mas às vezes estou no mercado, as crianças, eu te vi na TV, né? É legal isso, né? De estar contribuindo com os pais na parte de educação financeira, e as pessoas olham muito, muito grave nisso, né? Então, acho que a gente tem que se desafiar. Cada vez que eu me desafio, eu cresço, né? A parte de referências também é uma coisa que eu demorei para aprender, mas tem uma frase que diz, né, no mundo de consultoria, as referências são a moeda de troca. Hoje, por acaso, né, a gente fez uma compra de materiais para escritórios, de brindes, eu recebi aqueles e-mails até automáticos, como foi sua compra, faça né, avaliação, vamos lá. E numa parte, você recomendaria a nossa empresa, escreva um pequeno texto. Você autoriza a gente a publicar isso? Automático, o volume que eles têm de empresas, como consultores, é isso que a gente tem que fazer. Né? É a referência que vai nos encaixar. Então eu fiz um trabalho bem feito, se eu jogar para o universo, ele vai me recompensar, mas aquele cara que foi atendido por mim, que ele tem uma história de sucesso, se ele contar, ele vai influenciar o outro. Né? Então, algum professor, algum gestor de uma área semelhante, que vai dar aquele depoimento com muito elogio. Então, uma coisa que a gente tem que aprender, começou a prestar um serviço, olha, eu posso te pedir um depoimento depois, se for nossa atuação for bem sucedida, claro, né, ele vai concordar. E no final da consultoria a gente retoma isso, depoimento que a gente combinou, podemos fazer. Então, às vezes, hoje o pessoal usa muito a internet em vídeo, depoimento de vídeo, ou frasezinha curta, né? Lá em cima eu coloquei, antes da Campal era assim, agora só sabe. Isso tem um valor muito grande, né? Nas redes, principalmente. Então, essas referências a gente tem que tratar com carinho, né? Às vezes até indicações de muita gente vai indicar outra. Né? Isso é isso, né? Uma boa reputação se considera dessa forma. Eu
trago a experiência de conselhos, de classe, associações. Então, todo o voluntariado nos enriquece, né? Porque a gente não ganha nenhuma remuneração financeira, mas o aprendizado é muito grande, os contatos são grandes. Eu participo lá da Associação Comercial Industrial da minha cidade, a ACI, e faço parte do Comitê de Serviços. Então, uma segunda-feira por mês a gente almoça juntos, profissionais das empresas de serviços. E eu aprendo tanto com aquele pessoal, né? Tem gente que super bem sucedida da área de serviço, empresários, então eles me ensinam sobre as áreas deles e a gente tem trocas super interessantes. Da mesma forma, eu tive a oportunidade, há quase 5 anos, de participar do Conselho Fiscal dessa entidade. E, por acaso, fazem parte os contadores que são os tubarões lá da cidade, aqueles senhores que olham com admiração de esse cara é o cara da contabilidade, ele tem muito felicidade. Eu sento naquelas reuniões e olho como ele se importa, o que ele está falando, como que ele se expressa, o que ele falou daqueles números. Então, o aprendizado, essas oportunidades laterais são muito grandes. Eu nunca disse não, né, para o tipo de convite. Fiz parte de conselho fiscal dos Engenheiros Sem Fronteiras, lá da Unicinos, por exemplo, os lares de assistência da nossa região. Então, a gente está contribuindo e sempre tem uma troca, né? A gente aprende, a gente faz contato e a gente tem muita referência nesses lugares também, né? Como o conselho de contabilidade também que a gente citou antes, o trabalho com os colegas vai nos enriquecendo e vai nos construindo um nome. E aí, claro, quando a gente tem um nome, a gente vai chegar... trabalhei junto lá com um empresário, dono de uma gigante, de uma indústria dentro da CI. Quando ele vai pensar no consultor, ele vai lembrar do trabalho que fiz na assistência aqui, na entidade. Então é muito rico. E aí eu falei agora de curso, eu lembrei de uma outra situação legal, que eu acho legal a gente lembrar. Um trabalho que eu gosto de fazer e nem sempre a gente consegue, é levar o empresário, o comprador econômico, o Big Boss, né, que a gente está dando assessoria, para uma situação real. Então a gente teve recente um caso bem legal, bem bacana, que a gente estava atendendo uma indústria de calçados, né, de uma empresa médio porte, até começando, 100 e poucos funcionários, mas com muita coisa para a gente reestruturar. E eu consegui, que a gente conseguiu, né, no intermédio da Campal, a gente sentar todo mês com esse outro cliente, um cliente de uma empresa grande, né, consolidada, organizada, uma empresa padrão, quase 500 funcionários. E a gente conseguiu fazer um encontro, né, o cliente da consultoria, que estava promovendo o crescimento, criando melhorias, a gente levou ele, os conselhos principais, para sentar lá com os outros, visitar, fazer uma visita técnica, mostrar a fábrica, que a gente trabalha assim, trabalha assado, os nossos números a gente lida dessa forma, o financiamento bancário a gente lida dessa forma. Então, tudo aquilo que a gente aconselhou, que a gente tinha falado, a gente foi ver na prática, né, como é que essa outra empresa estava trabalhando. Então, esse momento prático foi muito rico. E é um momento que não tem como ter padrão, né? Deu uma ligada ali, a gente estava... Isso eu digo que é um trabalho artesanal, né? Eu não prometi isso, não prometo isso para consultoria, porque nem sempre a gente consegue. Mas o tipo de experiência que foi rica para as duas partes. Né? Os dois empresários, um está mostrando, está orgulhoso ali falando. E na questão do seu ouvinte também, né? Na semana passada a gente preparou com todo carinho um trabalho de estudo com uma empresa, também uma empresa de médio porte lá na nossa região. E vamos eu e um colega para fazer a apresentação, né? A gente fica nervoso, levando relatório, bonitinho, a gente começou a fazer a apresentação. E ele começou a querer muito falar dos números dele, ele tinha as planilhas ali, queria nossa aprovação, nosso procedimento, nosso... Eu olhei para o falei, gente, nossa apresentação, né? Vamos olhar a apresentação dele. Então a gente ouviu muito, e foi uma aula, a gente mostrou, a gente falou, e foi casando com os números que a gente tinha. Quando a gente foi para apresentar, a gente acabou ouvindo muito. Pô, a gente não precisava nem ter montado a apresentação, a gente podia ter dito para ele, tu apresenta, e a gente olha. Mas foi uma troca tão rica, e ele precisava ser ouvido, ele precisava de um parceiro para ouvir ele, né? E às vezes o empresário quer isso, ele quer um parceiro para ouvir. O cara tem que definir isso no escopo, no contrato, mas o cara ele vai te ligar lá no final de semana com uma decisão, né? Então, às vezes, tu tem que estar acessível. Né? Tu pode definir, pô, tem 24 horas para dar um retorno, né? Enfim. Mas é um caso que, às vezes, de supetão ele vai estar. Teve outro empresário que a gente atendeu, que a gente tornou tanta confiança e que a gente passava tempo quebrando a cabeça com alguns problemas dele, que a gente identificou que, né, nós leigos na parte de engenharia industrial, mas a gente identificou que ele pegava o material daqui, levava para lá e voltava para cá, e fazia para cá, e fazia para cá. Pô, você não consegue fazer isso no ciclo, né? E aí, claro, a gente montou ele no papel, foi estudar na internet, falou com os colegas da área de engenharia, dá para fazer assim, dá. E a gente expôs para ele assim, a gente tem essa opinião, seria legal procurar uma conselheira técnica, né? De repente a gente deixa uma parte da produção incubada, começa a aplicar no restante. E então a gente falou 1 ou 2 vezes.
Na terceira vez ele me ligou no domingo, ele disse, Daniel, eu coloquei em prática os planos. Como assim? Não deixou o plano B, né? Coloquei em prática, comecei na sexta-feira e deu tudo errado. Não está dando para fazer o produto, ele não está saindo, nós vamos ficar sem produção, eu vou fechar a empresa. Não, calma, vamos resolver isso aí, né? E no fim ele conseguiu e otimizou o processo dele, né? Isso trouxe economias, porque imagina se era um processo não pensado e deu um peitaço, né? Isso que ele é o executor, então ele executou, ele montou o ciclo do produto e aquilo melhorou toda a operação, né? Se tornou muito mais competitivo a paga, os clientes que estavam deixando de atender no prazo, ele conseguiu atender no prazo, conseguiu abraçar novos clientes, e foi um ganho muito grande, algumas histórias que a gente vai lembrando. Aqui, né, claro, consultoria não é sobre marketing, mas se eu não falar bem de mim, quem vai falar? Então, todos os trabalhos que eu faço, que a gente faz, a gente tem que, né, tentar falar, tem que tentar lembrar. Eu estou falando aqui com vocês hoje, eu vou colocar na nossa página, lá, né, que teve um comentário, que isso pode interessar para as pessoas, né, pode trazer enriquecimento, pode trazer gente que olha para a palestra, enfim, então tudo que a gente faz, palestra, publicidade, tudo isso é referência para a gente, né, na área de consultoria. Eu vou construindo a confiança, que é a base do nosso trabalho. E da mesma forma que eu sou pesquisa e desenvolvimento do meu negócio, meu leite é um laboratório, então todo dia eu tenho que estar testando coisas novas, né? Eu tenho que estar fomentando coisas novas. Não funciona pegar aquela consultoria que deu certo e replicar hoje, porque o mundo mudou, né? Em pouco tempo o mundo muda. Então eu tenho que estar pensando em coisa nova, tenho que fazer pesquisa e desenvolvimento e às vezes divulgar isso, que é o que a gente fez de diferente, né? Valorizar o nosso produto. Então a gente cita aqui retomar a relação com pessoas, né? Que a gente está com um mundo tão digitalizado que ficou normal, né? Mandar um WhatsApp aqui para um amigo, feliz aniversário e tal. Né? Fato presencial, porque estão aqui assistindo a palestra presencial, muitos preferiram ficar em casa, né? Olhando online, né? Passa rapidinho, de uma forma. Então, mas essa relação direta, de apertar uma mão, de olhar no olho, ela tem muito valor. Né? Então, visitar a empresa, ou ir até o empresário é muito forte. Tem que voltar com o meu bolo. Como? Tem que voltar com o meu bolo. E, enfim, as redes sociais elas podem ser aliadas à nossa divulgação, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Elas também são um grande problema hoje, né? A gente que lida com contabilidade, com finanças, com patrimônio. Eu vejo muitas pessoas que se enterram por causa das malditas redes sociais, né? A mulher que divorcia do homem porque ela não poderia ter objeto de consumo. Mas olha, o fulano está viajando toda semana, por que a gente não consegue? Tal da rede social, né? Ela nos traz, ela só mostra o lado bom das pessoas, da vida dos outros, mas a gente acha que tudo é maravilhoso. Então, toma cuidado, eu acho muito poluído, meu tempo eu evito estar nas redes sociais, olhando e postando coisas sem valor, uso mais na parte profissional, às vezes quando tem alguma coisa para agregar, né? A gente tem que limitar esse tempo, eu vou ficar meia hora fazendo uma publicação, se for fazer. Ou ter também um parceiro, a gente tem um parceiro que às vezes manda uma foto aqui e ele publica para mim lá, né? Fica mais fácil, não precisa entrar, porque às vezes quando a gente entra, começa a olhar uma coisa, outra. Então, tomar muito cuidado, é um ladrão de tempo, né? Eu evito muito utilização. E a gente vai chegando perto do fim, né, da apresentação. Eu acho que tudo isso nos traz que eu tenho que ter equilíbrio na minha vida. Nós falávamos antes, antes da palestra, com o colega também. Se eu quiser só trabalhar, eu não vou ter equilíbrio. Né? Eu tenho esse livro que eu acho fantástico, que é Zorba, o grego, que é um Caxias, que era tudo certinho, que ele queria construir, ele queria fazer. E o Zorba, que ele era um fanfarrão, ele era um cara que, o amigo dele tinha o favor, vai lá e busca tal coisa para mim, aquele dinheiro ele gastava com bebida, com mulheres, né? E um foi aprendendo com o outro, o Bonachão com o Caxias, né? E a gente tem que ter um pouquinho dos dois, a gente tem que ser um pouco dos Zorba às vezes. E achar o nosso equilíbrio, né? Tem coisas na minha vida pessoal que me fazem gerar valor, que se eu fico sem um jiu-jitsu, uma viagem de casa, uma viagem com a família, eu vou sentir falta, então eu não vou estar em equilíbrio. E eu estar fazendo um trabalho de arte, né, um trabalho que gere valor, ele também me traz uma prosperidade, eu também, então eu tenho que achar o equilíbrio. Cada um vai estar sendo equilíbrio, né? Só trabalhar muito, às vezes não é a solução. Eu descobri com o tempo, né, que felicidade é resolver problemas, não é uma vida sem problemas. A gente acha que felicidade é eu ficar, tô tranquilão, não. A pessoa perde o sentido quando a vida não se preocupa. A grande questão é quais os problemas que eu quero enfrentar, né? Eu não posso ganhar todo jogo, mas é impossível ganhar sem jogar. Aquela questão da gente ter a responsabilidade sobre nossas vidas, né? O que eu vou ser daqui 5, 10 anos, ou da manhã, ou como eu vou voltar para casa, é minha responsabilidade. É diferente de culpa, né? A gente olha para trás com culpa. Não é culpa, a culpa, né, aconteceu, passou, mas a responsabilidade, a minha vida, eu sou quem eu, como eu planejei, as minhas atitudes, né?
Então, eu sou uma pessoa muito disciplinada, né? Se eu quero uma coisa, eu vou adequar a minha vida, meus hábitos para chegar naquilo. Então, lembrar disso, eu tenho responsabilidade sobre isso, né? Se eu ficar só reclamando, eu sou responsável, eu estou colhendo o que eu plantei. Então, sim, responsabilidade, né, para trás da minha vida está assim hoje, porque eu fiz isso. Como eu posso mudar? Eu acho isso muito importante, né? A minha família, eu espero que eles estejam assistindo, né? Minha filha e minha esposa. Então, riqueza também é ter tempo livre, né? Se eu estou só trabalhando, às vezes eu não consigo ter tempo para elas, né? Como hoje é um dia que eu não vou ver minha filha, talvez, né? A minha esposa já vai estar dormindo quando eu chegar em casa, então meus pais, minha irmã, então são minha maior riqueza, eu gosto de ter tempo com eles, né? Então, por isso que eu digo que a noite, às vezes, é a minha hora mais cara, porque é a hora que eu estou em família. Então, a gente também tem que ter esse reconhecimento, né? Um real a mais eu consigo conquistar facilmente. Agora, um minuto na vida, uma hora, às vezes passou, né? O filho, a gente aprende muito isso, né? Passa tão rápido e a gente quer estar tanto tempo junto e às vezes uma hora, um minuto fazem toda a diferença. E aqui de novo, né? O que determina o nosso sucesso não é o prazer que eu quero desfrutar, as pessoas confundem isso, né? Qual dor eu estou disposto a suportar, né? Esse negócio de consultoria é muito rico, mas você vê que ele traz muitas dores, ele traz muita exposição, né? Então, o caminho da felicidade ele é cheio de obstáculos, né? Cheio de obstáculos, de humilhações, de problemas. A gente vai bater na parede, a gente vai ter um cliente insatisfeito. Então, estar disposto a enfrentar esses problemas, para mim é muito rico, né? Quando eu sinto que eu estou exercendo a minha arte, né? E eu espero ter cativado alguns de vocês e demonstrado o que é isso, como a gente trabalha na consultoria e que, né, sejamos colegas da contabilidade também nesse ramo. Acho que todo mundo tem o que agregar e todo mundo pode ser consultor em alguma área, né? Então, eu acho que a apresentação a gente conclui e eu abro para perguntas e comentários dos colegas online, como o pessoal quiser fazer aí também. Temos uma pergunta da internet. Olha, deve ser minha mãe, então estava assistindo. Do Paulo Rogério Santos Araújo. Ele pergunta: tu não encontras muita resistência como contador das empresas? Sim. Como eu disse, né, quando a gente chega nas empresas, todo mundo te olha um pouquinho torto, né? E o contador tem que ser nosso parceiro, né? Se eu não faço contabilidade naquela empresa, o contador ele tem que entender que eu estou trazendo valor, eu quero facilitar a vida dele. E geralmente a gente consegue fazer relações muito fortes com os contadores, porque eles realmente têm esse valor, né? Uma empresa que tem uma contabilidade que não é tão correta, então como que a gente pode fazer uma ferramenta para agregar então os números fora? A gente quando vai prestar uma consultoria, a gente tenta casar com o contador, né? E nunca tivemos problemas nesse sentido, né? De brigar com o contador, de não gerar valor para ele. E o contador, sim, às vezes ele reconhece que ele não é um cliente para ele, enfim, né? De às vezes desfazer uma parceria com o tempo, mas o contador tem que ser parceiro também do consultor. A gente tem que casar junto e trabalhar com ética, né? Eu nunca vou falar mal do contador. Sei de muitos consultores, né, que têm um escritório de contabilidade, esse escritório eu sei que faz a escrituração de tal forma. Então eles enfrentam às vezes talvez mais um desafio, né? Porque se eu vou prestar uma consultoria, eu já sei que o cara vai levar para tal contador, então ele acaba enfrentando essa resistência dos escritórios, né? Mas no geral ele quer o bem da empresa, né? O consultor quer fazer o bem da empresa, então se o contador tem uma atuação correta, se os números são bons, se ele tem um esforço, se tem a vontade, a tendência é uma parceria próspera para todo mundo, né? Só essa online? Só essa. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão que eu acho é muito difícil, assim, quando é uma empresa familiar, e tu detecta roubo, fraude. Eu acho isso me apavora, sabe? Assim, como é que tá fazendo tratamento psicológico? Tu busca, assim, alguém da psicologia, alguém, sabe, assim, para fazer aquele tempo de luto, sabe? Sim. O contador, ele acaba sendo um pouco psicólogo, né? A gente até comentava no evento da contabilidade, principalmente acho que as mulheres contadoras, elas têm muito isso de ouvir as pessoas, né? Tem uns colegas nos relatando, peguei tanta energia negativa essa semana, né? Porque a mulher tem um pouco mais dessa sensibilidade de ouvir as pessoas, então o cliente acaba procurando a mulher, né, a contadora, para desabafar, para falar da vida. E a gente enfrenta a nossa profissão, a gente acaba aprendendo, né? Hoje acho que é um pouco mais racional, mas a gente acaba aprendendo, enfrentando todo tipo de situação. Empresas familiares é um caso bem específico, né?
Eu sou um admirador das empresas familiares, até porque eu venho de uma, né? Mas eu acho que a gente tem pontos muito fortes nela, né, de convergência. Então, uma geração antiga confundindo uma nova, geração antiga, né, que já está às vezes, já não quer mais trabalhar, já não quer novos desafios, então geração nova às vezes vem com aquele gás, aquela vontade, chegando coisas novas. Obrigado, gente. Boa noite. Então, eu vejo, eu tenho situações lá, tenho clientes que são muito próximos, que casam muito bem e que é uma sinergia muito grande. Eu acho que sociedade e família tem isso, né? Mas a gente lida com situações muito tristes também, né? De divórcio, situações como essa, o filho está saindo mal falado da empresa, e aí já usa o neto de alguma forma, e rompe relações. Então, como um divórcio, negócios também envolvem valores, então é muito triste e muito delicado, né? Nós, como consultores, geralmente alguém nos contratou e a gente tem que dar o posicionamento para aquela parte, né? Se eu estou atendendo uma família, normalmente eu vou tentar de forma neutra, mostrar o posicionamento para todos, né? A situação é essa, o teu direito é esse, o teu direito é esse, o teu dever é esse. Então, de forma neutra, eu não posso não julgar, né? Se eles querem, sim, eu tenho que dar o posicionamento, mas se não, tentar aumentar a visão das pessoas para tomar uma decisão. E esse tipo de situação acontece, a gente tem que saber lidar e às vezes tem que ser um pouco frio também para não. Porque senão é muito tóxico, né? E acontece a gente ir para casa, às vezes deitar com o problema do cliente e rolar a noite inteira e não dormir por causa do problema do cliente. Mas tu resolve sozinho, não busca um apoio psicológico, assim. Na nossa equipe, né? A gente tem uma equipe muito rica e. Eu acho que tem uma advogada, mas psicóloga vocês não têm. Não. A gente tem entre nós ali, né? Eu acho que, como a mãezona está na empresa ainda, ela é meio que a psicóloga da família, a gente conversa bastante. Então, e a gente tem, né, um conselho, a gente senta entre nós, diretoria, para tomar as decisões muito importantes. A consulta sempre, os profissionais têm conversado com a gente há muito tempo, a gente tem muita confiança. Então, esse é o bom de ter uma equipe grande também. Né? A gente sempre tem com quem discutir as situações e de outras visões. Né? Alguém que está muito focado na parte de contabilidade, ele dá uma visão diferente de alguma situação. Então, parte de pessoas, por isso que a palestra também é sobre pessoas. A gente não está tomando decisão sozinho. E nos conselhos, né? A gente tem a associação de contabilistas lá de Nova Hamburgo, imagino que tem muita gente também assistindo a palestra online, para eles virem para cá, hoje é dia de grupo de estudo lá também. Então também se trocam, se ajudam nesse sentido. Então as associações e grupos estão sempre ajudando. Eu muitas vezes meu psicólogo às vezes não está dando, sabe? No jiu-jitsu, porque tem dias que às vezes tu tá explodindo, tá no estresse e tu vai lá com teus amigos, às vezes tu até meio raspado no olho hoje, né? Mas era o que eu precisava, sabe? De dar uma suada, de estar com a turma ali, e aprender, e o meu psicólogo... Não, mas não é no sentido de que a carga que a gente pega. Não, eu digo assim, por exemplo, detalhe, né? Os cabeças morreram, e aí os filhos só, né, nunca levantaram e aí começa aquela sei lá, são irmãos, às vezes um irmão já morreu, já é um dos sobrinhos que entra na história. Então, essa parte assim, e agora com a social, tá levantando de tudo para canto, né? Então, é isso assim que como eu me preocupo assim, no sentido de como abordar essa, como dar o veredito, né? Assim, tu sabe que a família citou bastante, e aí eu anotei aqui que a confiança, né? Que foi difícil entrar e tal, mas eu acho que desde a primeira empresa registrada, a de hoje, basicamente, é a confiança, né? E em família, eu acho tão complicado, eu me apavoro, assim, com a capacidade, né, a criatividade negativa, que tu olha assim e pensa, meu Deus, o teu irmão, um é um santo, o outro é um, sabe, assim, nem parece que são filhos da mesma pai e da mesma mãe. O ser humano sempre nos surpreende, né? E, eu acho que é um segmento da nossa área, a parte de coaching, né, de treinamento, mas coaching na parte psicológica, acho que eu não tenho preparação para isso, né? Então, não fiz psicologia, então se eu estou atendendo a um gerente, eu sei que tem um problema na parte pessoal, ele quer conversar a respeito, até vou ouvir, mas eu não vou me posicionar porque não é minha área, né? Não estou preparado para aquilo. Então, a nossa parte sim, né? A parte profissional, a parte de fazer e produzir melhor, isso que a gente vai tentar se envolver mais, né? E as pessoas, algumas têm mais jeito nessa parte, mas é bom que a gente procure sim ajuda profissional, se enveredar do lado da psicologia, né? Boa noite.
Boa noite. Em relação à parte financeira, assim, porque considerando que chega uma empresa que ela tem uma contabilidade sendo realizada, lançamento das notas, mas não necessariamente aquilo reflete o caixa da empresa, o fluxo de caixa, as entradas e saídas. E aí uma empresa pequena, às vezes até empresas maiores, eles não têm esse controle, ou não têm tanto essa coordenação, essa rotina de ter isso aí. Na tua experiência, assim, teus clientes, eles acabam, quando tu dá alguma sugestão, ou tu deve, acredito, enfim, dar alguma sugestão de formas para eles terem esse controle. Tu não vai conseguir fazer o fluxo de caixa acompanhar se não tiver informação, né? Tu acaba tendo que fazer para eles têm uma receptividade de fazer. Hoje deve ter algumas ferramentas, acredito, que auxiliem, mas eu queria que tu contasse um pouco de experiência com relação a isso, assim, porque eu trabalho já há muito tempo como controller em algumas empresas, assim, e mesmo estando lá dentro, a informação financeira é difícil. Então, para conseguir informação financeira, o planejamento financeiro tem que conversar com toda a empresa, conhecer o processo de produção, conhecer compras, vendas, entender o negócio. E aí pega algumas empresas menores que o cara não vai ter aquela informação. Como é que é? É isso aí, eu acho que o colega tem uma grande experiência aí, muito rico, cara, te ouvindo, né, da tua experiência e do teu conhecimento, e é isso aí mesmo, né, um dos grandes desafios quando a gente entra, um controle de várias empresas, tu vê no dia a dia, tu é um consultor dentro de várias empresas, né, como é difícil essa parte, né, de ter os números, e eu entendo como fundamental para qualquer empresa, ter a contabilidade, também ter o fluxo de caixa, né. A gente entra nessa armadilha quando a gente está começando na profissão de consultor, de querer fazer tudo. Né? Então eu já tive isso sim, de chegar na empresa, a empresa não estava muito estruturada, não me dá os documentos para levar para casa, e aí no final de semana montar ali o fluxo de caixa do cara, para ter uma contabilidade para analisar, para ter um ponto de partida. Mas sempre que possível a gente tem que delegar, né? A gente tem que, lembrar do nosso custo hora, né? Eu não estou vendendo hora, estou vendendo o meu conselho, então tem que estar nessa parte. Se eu puder lá dentro da empresa e treinar alguém para fazer isso, né? Claro, sempre possível cobrar essa hora, né? Que eu estou lá para fazer algo que talvez não estava no escopo, mas estou treinando alguém, trazer outras soluções, a gente pode analisar, mas isso que é o problema, porque às vezes a empresa precisa de uma solução imediata do número, né? E para te fazer uma implantação de sistema, desenvolver uma ferramenta, demora tempo. A nossa experiência, quanto mais simples, melhor, né? Às vezes, então, uma empresa muito pequena, às vezes a pessoa é muito antiga, muito leiga, muitas vezes a gente resolveu já numa anotação. Tudo tu vai anotar, não deixa de anotar nada. Como a gente trabalha muito no Excel, a gente gosta de desenvolver. Então a gente tem algumas ferramentas nossas lá para o cara não quer investir numa ferramenta. E a gente tem parceiros de sistema também, muito competentes também, que desenvolvem, né, ferramentas interessantes. Mas quem vai tomar atitude é o gestor, né? Eu hoje não faria isso, né, de pegar para mim essa responsabilidade de fazer toda a estruturação para isso, no escritório também, né? Então vamos trazer então para o nosso escritório, já que não tem o contador, por exemplo, né? Ou vamos auxiliar o contador nesse processo, e a gente pode iniciar, mas sendo possível terceirizar essa atividade. Né? Nós temos que ser consultor mais pensante. Em geral, assim, tu vê que ele entende, porque a forma eventualmente de trabalho vai ser, não, olha só, tu não vai me entregar, se tu não me der alguns, eu não tenho o que fazer. E aquilo daqui a pouco pode gerar um tipo de situação que ele mas não está me entregando nada. Né? Exatamente. Mas tu vê isso assim, eles assim, a tua experiência no geral, isso é uma coisa que eles acabam entendendo e mudando, ou te contratando, ou fazendo aquilo que tu instruiu para que fizessem. Sim, por isso que é um relacionamento que tu constrói antes. Né? Então a confiança, que a gente comenta ali antes, todas essas participações, então tu conheceu o teu potencial cliente, comprador econômico que a gente fala, né? Tu tem que ter uma conversa prévia com ele, tu tem que conhecer a situação. Tem alguns gráficos que mostram a atuação da consultoria antes do contrato, fechou o contrato, a atuação às vezes cai, porque antes às vezes envolve tanta coisa. A gente tem que conhecer tudo isso antes de vender o produto. Né? Eu não posso fazer um escopo baseado na análise, tá, mas o cara não tem números. Então antes de fechar o contrato, eu tenho que deixar ele claro isso. Né? A gente falou aqui, tu falou agora, né? Eu não consigo analisar se eu não tenho números. Quais são as métricas? Quais são os parâmetros? O cara ele quer melhorar, mas ele não tem o que melhorar. Né? Então, o primeiro problema meu, que a gente tem nesse caso, então não é nem um problema de análise, é um problema de projetar números, de ter números, né? De chegar numa produção, de código de barra, automatizar a empresa. E às vezes quando alguém procura um consultor, não tem esse capital para isso. Então é um desafio, é uma parte que nos desafia muito. Né? Mas sim, se a gente consegue previamente, o que eu não poderia fazer é isso. Fechei o contrato e chego na hora eu vou identificar, então não, eu identifico antes, construir uma relação de confiança, né? O cara, às vezes, vamos fazer um trabalho dessa implantação, então a gente está sempre agregando, né? A gente tem de alguma forma agregar.
Mas é um trabalho que é pro contador e é pro consultor desafiante, né? De formar os números. Eu acho que a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue não ter métricas, né? E por isso que é também importante a gente mostrar o valor que a gente gerou dessa forma, né? Ter um ponto de partida. O teu problema hoje é não ter demonstrativo, nosso objetivo é ter demonstrativo e chegar com valores. Quando a gente tem os primeiros demonstrativos, a gente já consegue ter um planejamento para olhar para o futuro, para onde é que a gente vai cortar, para onde é que a gente vai fazer. E para quem não tem nada, né, o mesmo mais tosco das anotações ali ajuda. Né? Então, a gente vai buscar onde estiver. Mas sim, sempre tratando com sinceridade antes de fechar o contrato. Não, quando está dentro da empresa, né, quando a gente está tratando de PM, se tu fosse linkar a questão de diagnóstico quando tu passa por elas, se fosse linkar as três principais problemas assim, que tu encontra normalmente nas empresas. Então, pode ser até por setor ou por processo. Sim, as empresas muito pequenas, acho que esse problema de falta de registro ele é um problema, né, já foi muito maior. Eu acho que hoje as obrigações do fisco acabam obrigando as empresas a ter uma formalidade maior, né, já não foge hoje muito de emissão de nota, parte de banco, a gente já consegue mapear muita coisa. Então essa parte nos traz uma solidez cada vez maior. A gente tem os números por obrigação, às vezes não por necessidade. Então eu sou otimista nessa parte, né? Acho que quanto mais obrigação, mais as empresas estão, mais compliance a gente tem, mais condições para o contador ser um consultor. Eu lembro que numa viagem, muito antes de começar essa história toda, né, eu conheci, então, eu gosto de ouvir as pessoas, eu conheci um pai de uma amiga, e eu fiquei sabendo, pai, ele é consultor de empresas. Eu colei um cara, né, na viagem, então eu conversei muito com ele, como é que tu atua, o que tu faz. O cara de muita experiência, ele trabalhava sozinho nesse formato que a gente comentou hoje, né, e ele me convenceu, cara, eu vou ser sincero contigo, eu vou te falar porque eu gostei de ti, né? Assim, que eu foco nas minhas consultorias é o fluxo de caixa e geração de caixa. As empresas nenhuma conseguem formar caixa e é onde a gente tem que trabalhar, tem que fazer o cara formar caixa. E aquilo marcou para mim, anotei, né? Foi um dos primeiros aprendizados e é o que eu tiro hoje também, sabe, de experiência. A maioria dos problemas da empresa é de fluxo de caixa, né? É de prazos, de controle de prazos, de pensar a médio e longo prazo também, né? De saber que reserva financeira é valor, que reserva financeira é riqueza, né? Que empresa está mais sólida, que empresa tem mais condições. Então, às vezes se confunde, né? A empresa está crescendo, tem muito caixa, vamos fazer investimento, vamos fazer retiradas, né? A situação do sócio rico com a empresa, às vezes, descapitalizada. Então, a situação que a gente procura orientar, né? Eu nunca vou obrigar, a gente tem que orientar, né? Se está acontecendo isso, que a empresa está descapitalizada por esse motivo, pode acontecer sim. Se tu mantivesse esse dinheiro na empresa, a situação seria diferente. Então, eu acho que é uma das situações. E Estoque também, né? Inclusive na parte, acho que de como contador posso dizer também, né? Parte de controle de estoque, controle dentro do processo de estoque, é uma área que a gente pode trabalhar bastante, né? Mas a parte de consultoria é muito abrangente, né? Por isso que tem consultoria específica e consultoria geral. Eu acho que a parte de custos também, na época foi o que eu identifiquei como oportunidade. Então, minha monografia na faculdade foi um trabalho de custos na área de serviço, que é uma coisa muito nova, né? Ninguém conhecia, ninguém sabia fazer. E foi eu fui fazer na parte de serviço, por isso que a gente citou antes, clínica de cardiologia, né? A ponto de nos consultar para fazer um custeio, então é porque a gente foi a fundo. Foi um trabalho que eu conheci, mas foi republicado lá na faculdade, o professor utiliza até hoje o estudo, e isso serviu como base de aprendizado muito grande, né? Então, a parte de custeio sempre vai ser necessária, eu acho, na parte de consultoria, mas é uma parte bem técnica, né? Com o tempo, eu acho que a gente tem que aprender mais é isso. Eu aprendi mais a colar no gestor e ser o conselheiro dele, está mostrando ali do lado, né? Então tem que mostrar a projeção, tem que olhar fora da caixinha e tem que olhar o todo, né? A parte mercadológica também, às vezes conhecer seu produto, conhecer o seu mercado, né? A gente tem muitos bloqueios em relação a isso. As pessoas têm medo de se expor, né? Mesmo pesquisas de entidades de classe, às vezes as pessoas não querem responder, né? Mas isso é coisa do governo, tem muito medo do governo. Então a gente precisa buscar informações de fora, né? Então, muito de situação econômica, a gente vai olhar para o central, vai olhar. Então, tem que buscar onde a gente consegue informação. Você põe assim um limite da tua paciência, por exemplo, chegar na empresa assim, aí um dificulta aqui, outro dificulta ali, tu vai, né, pensando assim até que horas eu vou dizer para quem me contratou que
que ou eles me recebem bem, né? Porque a gente é muito maltratada. Em alguns lugares é cruel. Então, assim, qual é o. Impõe um limite ou tu vai tentando. Também, o tempo a gente aprendeu até pelo nível de parceria, por exemplo, o nível de parceria que a gente tem que ter com o gestor. Quando tu chega na empresa, tu sente que existe esse, né, a pessoa é amarga, a pessoa não te espera interesse para trabalhar, tchau, obrigado. Às vezes tu tem que, não vai firmar uma parceria, porque tem que ser uma parceria, tu vai ficar muitos meses, às vezes, colado naquele cara, naquela pessoa, naquela empresa. Então tem que ser um trabalho que te apaixone, né? Eu acho que todos os consultores que a gente prestou, a gente se apaixonou, né? Eu me apaixonei. Então, durante muito tempo a gente fica com aquelas empresas com um carinho muito grande. Todas elas, hoje, se eu vou num shopping, eu vou encontrar as empresas que a gente trabalhou, eu vou ter um carinho muito especial, vou fazer um elogio pro lojista, né? Enfim. E o cuidado que a gente tem que ter, que eu acho que de carreira a gente está aberto 24 horas para a tecnologia, né? Então, eu fazia muito atendimento a todo mundo pelo WhatsApp a hora que quisesse. E com o tempo, sim, isso tem um teto, né? Tem um limite, isso nos deixa muito estressado, muito sem foco. E a gente tem que alimentar. Né? Porque não tem limite, né? Tem casos específicos que o gestor vai precisar, a gente na semana está disponível. Mas você tem que dizer, olha, até 24 horas nossa resposta. Né? Limitar, às vezes, pô, eu sei que não é uma coisa muito definitiva, pode ser segunda-feira, então a gente tem que aos poucos dar esse limite. Né? A gente trabalha 24 horas, descansa e não tira tempo porque é realmente importante. Né? É uma das coisas que a gente tem que ter valor. Então, sim, sempre é riqueza.